Bom dia, gente, bom dia. Gente, hoje eu não fiz atividade física pela manhã, porque ontem eu fui dormir, era 11 horas da noite, gente. Como eu falei, para eu estar 4 horas da manhã acordada, eu tenho que estar 8 horas na cama. Ontem eu fui dormir tarde, ontem o meu dia não foi de descanso. Queria ter lido o meu livro Jane Austen, eu não consegui ler, porque eu fiquei procurando aplicativo para limpar isso, né, no meu rosto, que eles fizeram um negócio aberto aqui nos meus olhos. Gente, isso é tão infantil, depois eu que sou infantil, para me enfeiar, ainda ficam rindo assim, hahaha, fizemos isso com você, igual crianças, hahaha, bem feita, fizemos isso com você. Gente, depois eu que sou infantil, uma coisa para me enfeiar e depois ficar rindo, provando assim, nós temos inveja dos seus lindos olhos, um atestado de inveja. Como eu falei, isso não é coisa de mulher não, isso é coisa de homem invejoso. Então, gente, o outro aplicativo que eu comprei, R$ 99, eles devolveram o som. Mas eles também estão fazendo, aqui esse olho estava fechado, pequeno, assim, não, esse estava fechado, pequeno, assim, estava igual aquele lá que o YouTube fez, no que eu falei assim, ninguém me ameaça. Eles botaram meu olho bem feio, assim, logo no vídeo que eu falei que eu tava gata, que meu irmão falou que eu tava gata. Eles fizeram a mesma coisa agora no outro aplicativo, eles devolveram o som, mas colocaram feio assim, né? Então eu vou pedir a restituição do dinheiro de volta, porque não me interessa. Para ter um vídeo que me dê forma, eu já tenho esse aqui, fico com esse aqui mesmo. Então eu vou gravar para vocês verem aqui, olha, 9h32, tá? Ontem eu gravei de manhã, gravei 8 horas da manhã ontem, tá? Só que aí o vídeo eu tava procurando aplicativo, eu passei o dia todo procurando aplicativo para limpar, porque ficou aqui uma abertura que eles colocaram. Então levei o dia inteiro para procurar páginas de aplicativo que limpe o rosto, né? Como eu falei, na internet fica para sempre. Claro que fica, gente. Quando você lança sua imagem na internet, hoje, nos dias de hoje, até quando você não lança, quando você aparece em alguma gravação ou te gravam, é óbvio que podem modificar o seu rosto, mas não nas suas redes sociais. Hoje em dia, realmente, você não vê esses políticos, o pessoal pegava a imagem do discurso do Bolsonaro, da Dilma, do Lula, e modificavam eles, enfeiavam, botavam eles como monstro, mas não nas redes sociais dele. Ninguém entrou na rede do Lula, social do Lula, e modificou lá o vídeo do rosto dele para tirar a credibilidade dele. Não chegaram a esse ponto igual chegaram no meu, tão feridos que eles estão. Então entraram no vídeo do Bolsonaro, não entraram no vídeo do Bolsonaro, no vídeo do Lula, no vídeo da Dilma, não entraram no vídeo deles lá nas redes sociais dele para modificar o rosto deles. Por mais que eles tivessem ódio dos políticos, eles não fizessem isso. Para você ver que o grau de ódio que eles estão de mim é maior do que o grau de ódio que as pessoas tinham pelo Bolsonaro, pelo Lula, pela Dilma, porque ninguém entrou nas redes sociais ou pagou o YouTube para no YouTube eles modificarem. Porque eles sabem que esses políticos têm dinheiro, eles pagariam também ao contrário para modificar. Como eles sabem que eu não tenho condições financeiras de pagar o YouTube, então eles fizeram achando que vai ficar por isso mesmo. Claro que não, eu vou entrar como eu falei, eles acham que não, mas eu vou entrar com uma ação. Se a defensoria não fizer, eu vou entrar com uma ação, porque eu não tenho medo de nada. Realmente, coloquem sangue nos meus olhos, porque eu sou uma pessoa que eu tenho sangue no olho, eu não tenho medo de nada. Vocês só vão me parar me matando. Vocês me dando um tiro, vocês me param. Fora isso, vocês não vão me parar nunca. Então eu vou continuar fazendo vídeo. Eu não queria ontem postar aquele vídeo que eu tava tão gata ontem, gente, mas eu já sabia que eles iam modificar. Eu falei assim, eu tô muito gata hoje, tenho certeza que eles vão modificar esse vídeo, porque eles não me suportam ver gata e linda nos vídeos. Então foi na hora que eles começaram a modificar. Ontem, na mesma hora, botar aqui, né, só a sombra. Eles colocaram um troço abrindo assim ontem. E eu não queria postar o vídeo, por isso que eu postei 5 horas da tarde. Eu postei ontem, eu gravei 8 horas. Mas eu não postei logo porque eu estava procurando um aplicativo para limpar as manchas na pele, limpar os defeitos. Só, gente, que o dia inteiro, sem brincadeira nenhuma, eles colocaram página errada. São muito infantis, só para ver Avatar parecido com a Ariane Soares, Avatar parecido com a Carol, Avatar parecido com o Felipe Bernardes, com o Felipe Assange. Não tinha Avatar do Felipe Assange, Avatar do Henrique Correia assim rindo, Avatar de um monte de gente morena, parecida lá com as que moravam no meu prédio, assim, rindo, assim. Gente, tão infantil, só pra eu entrar no... Aí quando você vai dar o download, não tem. Aí era páginas falsas. Tudo páginas de aplicativo falso. Aí eu ia lá, quais os melhores aplicativos para limpar a pele? É claro, né, que aquela página era falsa, me fornecendo uns aplicativos com o nome que tinha as páginas falsas. Aí eu fui em cada página falsa
Aí eu, quando ia dar download, não ia. Eu nem ligava pelos ícones, é mais porque eu ia clicar nas páginas lá e eu não conseguia, porque era página falsa, não tinha aquele aplicativo, era só pra eu ver as bobeiras, palhaçadas. Gente, eles são muito infantis, não tem como me atingir, aí fica, isso só atrapalha o meu precioso tempo, porque essa semana eu vou ficar procurando, porque com certeza, gente, eles não vão pagar o mundo inteiro, eles não vão tirar os aplicativos do mundo inteiro pra me feiar, gente, surreal. Eles não vão pagar todos os aplicativos do mundo para quando eu usar, eles me enfeiarem. Isso não existe. Eu acho que eles não têm essa, como é que se fala? Essa perda de tempo. Isso aí é surreal, né? Eles não dão tanta importância assim. Então esse aplicativo que eu comprei de R$99, tá, vou devolver o sol, mas estavam me enfeiando também aqui. Então de enfeiar para enfeiar, eu fico com esse aqui, que eu já tô acostumada a mexer. Então, eu ontem ficou o domingo todo, gente, eu fui dormir 11 horas da noite. Mas aí eu vi que eu não ia achar nenhum aplicativo que só página falsa que eles colocaram no meu Google, porque eles têm como fazer isso. Aí eu entrava, quais os melhores aplicativos, aí tinha lá os nomes falsos, dos sites falsos. Aquilo é proposital, eu falei, sou muito burra, né? Porque eu vou procurar no Google, que eu sou monitorada, quais os aplicativos, melhores aplicativos gratuitos, que limpam o rosto, que modifica foto, faz Photoshop. Eu não vou fazer Photoshop para ficar gata, mais gata do que eu sou não, porque isso é impossível, humanamente falando, modéstia à parte. Mas eu queria só para tirar a mancha, tirar esse troço aqui, parece um lápis do Coringa, e tirar isso aqui que tá assim aberto. E eles são tão infantis que fazem isso, depois bota ícone rindo, bota as pessoas assim rindo, Gente, é muito infantil, um pessoal tudo velho, com idade de ter filho na faculdade. Só eu tenho 41 anos. O Henrique Corrêa tem 45. Felipe Bernardes, acho que ele tem 47. Não, 38. Eu sou, acho que 2 anos mais velho que o Felipe, 3 anos mais velho que o Felipe Bernardes. Então ele tem 38 anos. E o Felipe Ascense tem 39. Eu sou 2 anos só mais velho que o Felipe Ascense. E que o Felipe Bernardes eu sou 3 anos. O Gabriel Grangeiro, eu acho que agora que ele deve ter 30 anos, gente. 35. No máximo, o Gabriel Grangeiro, acho que não tem nem 35 anos. E o mais velho de todos da tropa é o Henrique Corrêa. A Carol, acho que ela é da mesma idade que eu, se eu não for mais velha. Apesar dela parecer uma múmia, ser mais velha que eu. E o Felipe, acho que o Wagner, que é da minha idade. Eu não sei se eu sou mais velha que o Wagner Santos. Mas o Wagner não fez isso aqui não. Porque ele não tem tempo. Ele é um pouquinho mais maduro de todos. O Wagner ainda é um pouquinho mais maduro desses. Não vale nada, mas ele é mais maduro um pouquinho, então ele não faria isso aqui não. Não faria isso não. Então, gente, o pessoal é muito infantil, gente, muito infantil. Por isso que eu falo, Deus vai tocar na saúde deles ainda esse ano. Ou eu não sou uma mulher de Deus, Deus vai tocar na saúde, naquilo que o dinheiro não pode comprar. Porque eles fazem isso comigo, porque eles sabem. Por que eles não fariam isso com o político? Porque os políticos são odiados. Os políticos têm dinheiro lá nos partidos, então seria fácil eles para pagar, para tirar. Eu não, eu sou leiga na informática, eles sabem disso. Aí eles sabem que eu vou procurar aplicativo, eles colocaram uma página falsa dizendo os aplicativos gratuitos, fáceis de uso. Aí eu ia lá e a página era falsa, não tinha botão para dar download, eu até baixei, a gente baixava, mas é só para eu entrar nos aplicativos e ver ícone, gente, é tão ridículo isso. Aí eu entrava nos aplicativos, aí para ver uma mulher loura parecida com a Ariane Soares assim, mexendo com o cabelo, um rapaz parecido com o Felipe Bernardes também, um rapaz parecido com a Carol assim, rindo, Gente, surreal, eles estão doidos mesmo, birutinha. O remedinho que eles tomam não estão adiantando não. Aí só pra isso, pra entrar nas páginas, eu entrava na área, no painel lá de controle, aí eu ficava mexendo nos ícones, tentando pegar os ícones, aí é só pra ver essas bobeiras de ícone, de desenho deles, bobeira, não funcionava, nada funcionava. Aí eu anexava o vídeo, aí eles até deixavam anexar o vídeo pra ficar uma coisa real, mas na hora de eu modificar o rosto eles não deixavam. Coisa de gente invejosa, eu não tenho culpa, gente, vocês estão feios não, eu não tenho culpa disso não, tá? Que vocês estão feios desse jeito não, vocês sempre foram feios. O Felipe Bernardes ainda disfarça, que ele bota maquiagem pra filmar e faz a sobrancelha, ainda disfarça, mas são tudo feio. O Felipe Bernardes sem maquiagem deve ser a coisa mais horrorosa que existe, com aquela barriga grandona. Aí falaram que eu tenho um preconceito com pessoas que tomam remédio, que têm depressão. Claro que não, gente, eu não tenho preconceito com pessoas que têm depressão. O Felipe Bernardes que começou com isso. Ele agora inventou um monte de desculpa. No começo de tudo,
Lá antes da Ariane Soares, quando a Carol apareceu do salão, com o cabelo falando assim, alta astral, querida. Ele escolheu a mim, alta astral. Quero dizer que ele escolheu ela porque ela tinha alta astral, porque ela não era depressiva. Ele sim tem preconceito, porque ele falou que eu tinha depressão. Tanto que lá no roqueiro que fez a música Mulher Torta pra mim, Armando Felipe Bernardi, na época ele postou lá um livro assim, de como advogar feliz no escritório. A advogada que trabalhava de feliz no escritório. Claro que ela trabalhava feliz, né, gente? Ela levava bordoada do Felipe Bernardi. Ela levava bordoada do Felipe Bernardi no trabalho, nas escadas. Então ela ia trabalhar muito feliz. Lá no Trabalho Impecável, ela trabalha muito feliz. Ela ia trabalhar, porque ela dava para ele nas escadas. Então ela saía dali muito relaxada e feliz mesmo. Ela vai trabalhar muito feliz, né? Depois ficou se fazendo de coitada lá com o filho. Mas quando ela estava dando nas escadas, que o roqueiro lá no trabalho, ele não é Trabalho Impecável não, o roqueiro postou o livro Como Advogar Feliz, e o Felipe Bernardi, amigo do Felipe Bernardi, Como Advogar Feliz, e ela postou lá. Por isso que eu ri muito mesmo, dancei, como eu falei, eu dancei, porque ele levou um chute na bunda, que ela saiu lá do escritório. Escolheu a mim, alta astral, querida, sabendo que era mentira, desde o começo ela sabe que isso é mentira, que o namoro foi de mentira, muito menos que eles tinham namorado. Ela apenas foi lá fingir que estava no dia do piano da música, que o Felipe Bernardi tocou a música Elvis para salvar ele, e em troca eu quero apresentar o livro dela para vender. Aí ela ficou lá alta astral saindo da salão e disse que ela insinuou que o Felipe Bernardi escolheu ela porque ela não era depressiva igual a mim. Então quem tem preconceito são eles, porque realmente eu tive depressão em 2018, quando eu me formei. 2017 no final, em 2018 eu tive depressão realmente, mas foi eu me recuperei, tanto que eu fui em 2019, fiz a prova para defensoria e fui aprovada, que eles ficaram debochando, início de um sonho, deu tudo errado. Botaram assim, início de um sonho, deu tudo errado no pôster, porque eu não fui aprovada lá entre os primeiros. Tinha acabado de vir de uma depressão, que eu tinha em 2018, depressão, mas eu me recuperei, comecei a estudar e passei na prova para defensoria analista em 2019, ou seja, eu ainda consegui ser aprovada. A prova, a nota era medíocre, mas eu tinha acabado de vir de uma depressão. Tinha gente que fez cursinho, fez tudo, não foi aprovado. Então é isso. Eu sei que o Henrique Corrêa também, gente, é outro safado. Eu vou explicar por quê. Porque na época que eu estava indo para as entrevistas de emprego, estava me humilhando, eu falei isso no outro vídeo, mas ficou mudo, porque eu estava com pigar, eu estava fazendo exercício no chão, eu fui pro banheiro. Quando eu voltei, gente, eu esqueci de tirar o microfone. Da primeira vez que eu fui no banheiro, eu botei, mas na hora que eu voltei a última vez, eu não mexi no microfone e eu não vi que estava desativado. Aí eu não fui falar, saiu mudo, mas não tem problema, eu repito. No vídeo que eu falei lá no vídeo passado, que era isso aqui, né? Que eles falam que isso aqui, gente, é uma coisa que não tem nada embaixo, ó, dele, ó. Nada embaixo para grudar em fio nenhum. Foi isso que eu tava mostrando, ó, nada embaixo para botar em fio nenhum, ele acaba de perna. Aí foi isso que eu falei, que não teria problema nenhum se isso fosse uma roupa íntima. Não seria problema nenhum. Porém, seria contradizer com o que eu falo. Porque se eu falava antigamente que eu não tive relação com homem, relação sexual, então porque eu teria roupa íntima em casa? Então seria contradizer, porque eles disseram que eu fui amante do Felipe Ascenso. O Henrique Corrêa insinuou que eu fui amante do Felipe Ascenso. O Felipe Bernardi insinuou que eu fosse prostituta. Então, se eu tivesse roupa íntima em casa, né, isso aqui não é roupa íntima. Se eu tivesse namorado, não é nada demais, gente. Eu não sou um ET, não. Se você tem um namorado, se você tem vida sexual ativa com o seu namorado, você não é evangélica, você não segue nada, você tem vida sexual ativa com o seu namorado, com o rapaz que mora com você, é óbvio, né, gente, que você vai ter roupa íntima. Mas se você não tem homem, você diz que não tem relacionamento, é claro que você não vai ter, gente, roupa íntima em casa. Então, eu não ia ser coerente com o que eu falo. Então, eu não tenho realmente roupa íntima, olha. Isso aqui, ó, realmente é roupa íntima. Isso vai mudar a sua vida? Não, gente. Mas, isso aqui vai mudar a minha realidade? Não, mas para eu pregar, sim. Tá vendo? Não tem roupa íntima. Aí, como eu falei, não tem nem aquele troço aqui, gente, é pra pendurar, eu lembrei, cabide. Pra pendurar aquele troço do cabide. Ó, do cabide. Não tem nada a ver com pendurar em perna. Não tem nada nele que pendure em nada, olha. Nada.
da coxa. Porque ele não é, gente, aquele de, ó, isso aqui é arame, que tem aqui, ó, é um arame, você não consegue, ó, é arame. Ele é todo cheio de arame. Então, como eu falei, ia ser contradizer o que eu falo, porque como é que eu tenho roupa íntima em casa se eu dizia que não tinha relação sexual com o homem? Como eu falei pro Yuri Bernardi que não tinha relação sexual com o homem. Então ia ser coerente, por isso que eles inventaram que eu tinha roupa íntima, que isso aí era uma roupa sexy, uma roupa de afinar a cintura, surreal. E ficou os pessoal de vermelho, como sexy, preto, da cor do meus pastilhos. Gente, parece até um filme isso, de tão ridículo que é. Que eles não tem nada contra mim e ficam usando isso. Gente, é uma inversão muito grande de valores. E as mulheres que dão mesmo na escada, no trabalho, as mulheres que fazem de esposo, isso é normal. Se fazem de namorada, se fazem de esposa, isso é normal, porque eles são farinha do mesmo saco, gente. Quem apoia isso é porque é farinha do mesmo saco. Eu só fico triste com a igreja apoiar isso. Igreja. Pessoa do mundo apoia porque é farinha do mesmo saco, fazem as mesmas coisas, faria a mesma coisa se oferecesse dinheiro. Então para vocês falar, deixa de ser boba. Ela fala assim, eles fariam a mesma coisa, até pior se tivesse dinheiro no meio, quanto mais se tivesse prestígio. Então, gente, eu quando falei isso, que o sexo só depois do casamento, não é só porque era evangélica, não. Eu me criei, no meu lar é cristão, é impossível, gente, eu fingi isso. O meu lar, ele é cristão. Eu, aqui em casa, meu pai, a família do meu pai, os pais do meu pai eram cristãos, meu pai era desviado, porque meu pai bebia, mas o meu pai voltou para a igreja, eu tinha 8 anos de idade. Quando meu pai voltou para a igreja, bebia muito, mas voltou para a igreja, eu tinha 8 anos, então meu lar, eu criei no evangelho, eu e a minha família toda aqui, até hoje, eles nunca saíram. A gente se criou no evangelho. Quando foi com 14 anos, com 13 anos, eu saí da igreja. E todo mundo aqui saiu também. Nunca saiu não, pessoal. Todo mundo, porque a gente queria escutar rock, e a Assembleia de Deus, essas igrejas assim, na época era muito rígido. Não podia usar calça comprida, não podia usar... Ainda mais lugar pequeno, igual aqui, né? Se você usasse calça comprida escondido, ou se você usasse batom, não podia. Todo mundo sabe disso, que as igrejas evangélicas. Tem porque eu fingi ser crente. Meu lar é evangélico. No bairro as pessoas sabem disso, que eu me criei na igreja. Meu pai, quando entrou na igreja, eu peguei a melhor fase do meu pai. Eu tinha 8 anos quando meu pai foi para a igreja. Meu pai era presbítero, meu pai virou presbítero da igreja, das assembleias, e a assembleia era muito rígida. Então, com 12 anos, eu queria escutar rock. Eu, meus irmãos, a gente queria usar batom, essas coisas assim. E aí eu não podia por causa da igreja. Então a gente saiu da igreja. Meu pai já estava na igreja, e eu com 12 anos saí da igreja. Mas com 8 anos meu pai já era cristão, já era presbítero. Porque a família do meu pai toda é evangélica, mas meu pai se desviou, ele voltou. Eu tinha 8 anos de idade. E daí em diante ele seguiu o evangelho. Com 12 anos, eu tinha 12, meus irmãos mais velhos, adolescentes, saíram da igreja. Porque era muito rígida. Todo mundo sabe disso aqui no bairro. A gente saiu. Eu escutava rock, eu escutava Black Sabbath, eu escutava Metallica, Aerosmith. Eu, com 14 anos, eu tava igual uma roqueira. Eu tinha uma jaqueta jeans do Ramones. Uma jaqueta jeans dos Ramones. Eu usava uma caveira preta. Eu ia lá em Madureira, com aquelas lojas de rock de Madureira, aquelas camisas. Eu comprava camisa do Ramones. Comprei a blusa do Ramones, eu tinha uma jaqueta. Então eu tirei aquela estampa que eu comprei uma blusa na Madureira, eu tirei aquela estampa que tinha do Ramones na blusa e pedi pra minha mãe botar que a minha mãe costura, pra botar atrás da minha jaqueta. Aí minha mãe botou aquela coisa de Ramones na jaqueta, eu tinha 14 anos. E eu queria ir pra Rock in Rio, mas minha mãe não ia deixar de jeito nenhum, né? Um sonho distante. Eu com 14 anos, acho que era 13 anos eu queria ir pro Rock in Rio e a minha mãe não ia jamais, eu nem pedi porque a minha mãe não ia deixar nunca, nem meu pai. Meu pai ainda era vivo, eu com 13 anos ia pra Rock in Rio, mas eu queria ir. Meus irmãos, a gente contava, eu tinha um CD do Guns N' Roses, que eu tinha coleção, o show deles do Guns N' Roses. Eu tinha todo o DVD, eu tinha do Metallica, Black Sabbath, gente, Black Sabbath é rock pesado. Blues, meu irmão gostava mais de blues, o mais novo. A gente tinha, foi aí que eu comecei a gostar de Elvis, que é o pai do rock, né? Mais blues, eu esqueci aquele pai do blues, que é o chamado pai do blues, que é igual o Elvis no rock, ele é o pai do blues, eu esqueci o nome dele. E a gente escutava Metallica, eu escutava só rock, até rock brabo, Black Sabbath. E aí a gente saiu da igreja. Mas aí a gente voltou pra igreja depois. Eu voltei com 15 anos pra igreja. 15 anos já tava voltando pra igreja, toda a minha família. Quando eu tinha 15 anos, a escadinha, todo mundo voltou pra igreja. Inclusive meu irmão mais novo, que é casado, ele voltou pra igreja. Todo mundo voltou pra igreja. E aí a gente ficou. Só que aí eu fui morar com meu irmão, eu fui morar em Madureira no começo. E depois o meu irmão falou, vem morar aqui. Aí eu fui morar com meu irmão. Aí eu parei de ir pra igreja.
quase não ia, tava aquele crente em cima do muro. Mas eu voltei pra igreja com 15 anos, eu quebrei meus DVDs todinho que eu tinha do Fanática, aqui no Primeiro Amor, né? Primeiro Amor, eu quebrei meus DVDs todinho que eu tinha do Guns N' Roses. Todos os DVDs do Guns N' Roses eu quebrei. Eu tinha uma coleção, assim. Aqueles vídeos do Metallica, Aerosmith. Aerosmith não, acho que era Aerosmith, Black Sabbath. Então eu quebrei todos os Metallica, a gente não assistia, a gente foi todo mundo pra igreja, a gente quebrou todos os DVDs. Hoje em dia eu escutaria, né, gente? Guns N' Roses é música romântica. Rock progressivo, A2 eu gosto dele até hoje, A2. Mas aí eu quebrei e fui pra igreja. Depois, gente, eu fiquei mais velha, eu saí da igreja, mas eu continuei com a minha fé, porque balada eu não ia mesmo, não é porque era evangélica não, porque se eu fosse, eu ia pra esses shows, tipo Jorge Versilo, eu gosto muito. Se eu fosse, eu iria pra esse show que tem mesinha, né, não tem nada demais. Mas balada, nem quando eu saí da igreja, com 12, 13 anos, eu gostava de balada, eu gostava de rock. Se eu pudesse, eu teria ido em show de rock, mas balada eu nunca gostei. Então eu fui morar com meu irmão ia pra balada, minha irmã noite pra danceteria, balada eu não ia porque eu nunca gostei e eu era evangélica. Só que aí eu não tinha amizade evangélica, eu comecei a sair com as pessoas da igreja, que não eram da igreja. Eu ia pra faculdade, as pessoas não eram da igreja. Então as pessoas lá da igreja não era da igreja, então às vezes eu nem falava que era evangélico. É igual meu irmão era desviado, meu irmão se batizou nas águas, o Fábio, ele era evangélico como todo mundo. O pessoal aqui, depois, quando eu fiz 14 anos, 15, eu fui pra igreja, todo mundo foi pra igreja, e ficaram depois direto, ninguém nunca mais saiu. Mas eu e meu irmão, o Fábio, a gente se afastou, porque eu fui morar com o Fábio não saía pra balada, bebia, começou a beber. Mas ele tinha a fé dele em Deus, tanto que os costumes eram de Deus. Os costumes, chegou a apresentar criança na igreja, sabe? Não comer comida oferecida a ídolo, essas coisas assim. A gente ainda tinha essas coisas. E eu, como eu era da igreja, não era da igreja, eu era da igreja, mas eu estava afastada, eu não tinha eu ia de vez em quando para a igreja, minhas amizades não eram da igreja. Então eu tinha um amigo que eu tinha, um cristiano, que era o único que saía comigo, cristiano, assim, pessoal da faculdade. Eu não tinha contato com aquele pessoal da faculdade, fora da faculdade. Da USU não, gente. Da Veiga não, que a Veiga o pessoal achava meio mitidinho. Mas na USU, o meu contato era dali só. Dali pra fora eu não tinha contato com ninguém. Só mesmo a minha prima, que eu chamava pra sair quando eu queria sair. E o Cristiano, que era muito meu amigo, que a gente saía todo final de semana. Eu saía com o Cristiano. Mas amizade mesmo eu não tinha, assim, porque eu era evangélica. Mas eu não dizia que era evangélica, porque meus amigos não eram evangélicos. E assim, eu só dizia assim, na fé, mas não frequentava, firme, mas eu tinha sempre vontade de frequentar firme, eu tinha vontade de frequentar firme a igreja, só que eu não tinha com quem ir, e ir sozinha era muito ruim. E aí eu comecei, meu irmão falava, eu comecei a frequentar as igrejas ali da Tijuca, mas eu ia de vez em quando, eu não tinha aquela coisa firme não, mas eu tinha meus valores cristãos, gente. Então eu sempre falava pro meu irmão que eu queria casar virgem na igreja, independente de ser evangélico ou não. Eu queria casar virgem na igreja e ter sexo só depois do casamento. Eu sempre queria isso. E eu tinha fé, eu falava, eu tenho fé para casar com meu primeiro namorado e nunca mais se separar. Eu falava isso pro meu irmão, deixa de ser boba. Tem pessoas aí que já tá no segundo, terceiro namorado e você aí boba. Namora pra conhecer, namora. Eu falei, não quero namorar com uma pessoa que eu vejo que é muito diferente de mim. Meu irmão queria me apresentar aos amigos dele, mas os amigos dele, gente, tudo saía na balada com ele, eu não gostava de balada. Gostava de carnaval, eu não gostava de carnaval. Os amigos dele bebiam, eu não bebia. Então, gente, pra que eu vou sair com uns amigos dele sabendo que não vai dar certo? E eu falava pro meu irmão, mas você vai namorar pra conhecer? Claro que não, você já tá vendo que a pessoa é diferente de você, você vai sair com ele pra quê? Se você sabe que a pessoa é diferente. E eu falava sempre pro meu irmão, que eu tenho fé pra casar com meu primeiro namorado e ser pra sempre, pra nunca mais se divorciar. Eu tenho fé pra isso, porque a filha do Bispo Macedo, uma vez ela falou, quando eu estava na igreja, porque quando eu saí da igreja, a primeira vez, quando eu tinha 12 anos, eu saí da igreja da Assembleia, que era muito rígida. Quando eu voltei, eu não voltei para a Assembleia, eu voltei, quando eu queimei meus CDs de rock, eu voltei para a igreja, voltei para a Universal. Então eu voltei para a Universal com 15 anos e de lá fiquei. Eu só saí quando eu fui morar do meu irmão. Fui morar com o meu irmão e eu saí da igreja. Universal, passei em outras lá perto da Tijuca, mas que é a Universal ali da Praça Bandeira, eu não gostava muito. Então eu passei aí nas igrejas ali perto, Batista, depois Igreja Congregacional da Tijuca, mas eu não ia.
juventude toda foi na Universal. 15 em diante, eu era tia da IBI. Quem me escolheu não foi pastor, foi uma esposa de pastor, porque quem é da Universal sabe que quem é responsável pela IBI, Escola Bíblica Infantil, são as esposas. Só quando o pastor é solteiro que ele comanda. Mas ainda assim ele tem que mandar lá para a sede, porque ele não tem autoridade para mexer. Quem é a obreira responsável das obreiras. A responsável da IBI, geralmente quando o pastor é solteiro, é a obreira-chefe das obreiras. Mas quem escolhe, quem comanda são as esposas de pastor. Foi a esposa de pastor que me escolheu para ser tia. Eu era tia da IBI, fui candidata a obreira da Igreja Universal. Depois eu fui morar com meu irmão, me sair, né, gente? Porque não tinha igreja, mas eu sempre tive minha fé, mas independente da igreja, porque a Bíblia fala realmente. Mas você não estava na igreja, quer seguir só isso, que é um pecado que é contra o Espírito Santo, que é a maior de todos os pecados. Está lá, acho que em Romanos, que há pecados e pecados, mas quem peca contra o corpo, peca contra o Espírito Santo. E se você pecar contra o Espírito Santo, você não vai ter força para suportar e se afastar dos outros pecadinhos. Então, eu tive a criação evangélica. Quando eu estava lá morando com meu irmão, eu tinha esse conceito, mesmo eu não estando na igreja, mas eu tinha minha fé, não seguia assim certinho na igreja, né, porque eu não estava firme, mas eu tinha sempre em mente voltar, tanto que eu ia para as igrejas, não frequentava firme, mas eu não ficava muito porque lá era muito perto e eu não queria ninguém que soubesse da minha vida, então eu ia no domingo, vinha para casa e não misturava com ninguém, já justamente para ninguém se meter na minha vida, que eu estava estudando para concurso. Então, eu sempre tive, mas eu sempre falava, independente de ser evangélica, também por ser evangélica, mas independente de ser evangélica, eu falava que eu queria casar virgem na igreja, sexo só depois do casamento, eu queria casar uma vez só, eu não queria me divorciar, tanto que a minha prima falava assim, mas você não pode decidir isso. Eu também casei na igreja com a intenção de não me divorciar, e eu me divorciei, porque ela casou nova, com 19 anos, ela falava, mas você não pode mandar isso, eu falava, não, mas a gente tem que ver os casamentos que deram certo. Por exemplo, a dona do apartamento que alugou o apartamento pra mim, ela casou com o primeiro namorado e durou anos. Só acabou porque o marido dela faleceu. Ela falou que foi o primeiro namorado dela. O marido dela morreu, né? E ela é uma mulher muito bonita, mesmo assim ela não quis casar. Uma mulher linda. E não quis casar, mas ela casou com o primeiro casamento. Então tem que ver só os casamentos que não deram certo. Tem os casamentos que deu certo. Então eu sempre falava pro meu irmão, eu tenho fé para casar, que a Cristiane Cardoso, ela falava isso. Quando eu tinha 15 anos, era do Universal, eu lia na coluna da Cristiane Cardoso, ela falando que ela tinha fé para casar uma vez só. E ela casou com 15 anos com esse marido dela aí. E eles estão aí até hoje, mas na época ela falou que tinha fé. Eu tenho fé para casar com meu primeiro namorado. Eu lembro disso com 15 anos. Então, namorado mesmo, que eu estou falando. Então, eu tinha fé. Eu falava pro meu irmão, mas eu tenho fé para casar com meu primeiro namorado. Aí, irmão, deixa ser idiota. Tem vários homens aí, várias garotas aí, evangélicas, que namoram com um, com o outro, para até conhecer o seu verdadeiro, a pessoa, você tem que conhecer. Mas aí, se você não precisa nem namorar, gente, nem ficar com a pessoa, por chamado ficar. Porque você já vê que a pessoa é diferente de você, porque você vai ficar com aquela pessoa, gente, vai se encontrar. Eu fui me encontrar com o chefe da Amanda, uma colega que eu tinha de trabalho, porque ele parecia um pouco comigo. Ela falou que ele parecia comigo. Ele parecia comigo, ele era caseiro, muito inteligente, né? Ele era mais inteligente do que eu, que era formado na UFRJ em engenharia de computação. Mas eu fui encontrar com ele porque ele parecia justamente comigo no primeiro encontro. Ele falou que tinha vontade de casar, ter filho, só que ele era católico. Mas fora isso, ele parecia muito comigo, por isso que eu fui encontrar com ele. Ele era católico, mas ele era católico. Só que eu gostava dele, eu gostei dele, fui me encontrar com ele, porque ele parecia muito comigo. Então, eu mesmo queria que eu encontrasse com outras pessoas. Eu falei, eu não vou encontrar com outras pessoas nem pra ficar, gente. Porque eu já sei que aquela pessoa é muito diferente de mim. Se aquela pessoa é diferente de mim, por que eu vou encontrar com aquela pessoa, gente? Se ela é diferente de mim, ela é diferente de mim. Pra que eu vou iniciar um relacionamento com a pessoa que eu sei que não vai dar certo só pra dizer que tô namorando? É igual nos trabalhos. O pessoal falava que eu era emitida na casa e vídeo, porque eu trabalhava na financeira e eu ganhava um pouquinho a mais. Como eu falei, eu ganhava um pouquinho a mais do que os funcionários das lojas, porque eu não era da loja, eu era da financeira. Eu sempre trabalhei em financeira. Então o pessoal da loja falava que eu era emitida, que eu não ficava com ninguém da loja, porque eles ganhavam um pouco. Se eu fosse ficar agora, se fosse um gerente, eu ia querer, porque o gerente é o que ganhava mais na loja. E não era por isso. Eu não ficava com ninguém da loja,
porque eu tinha essa mentalidade. Lá era só ficar, os caras já ficavam, eles achavam isso moderninho demais. Eu sempre tive esse pensamento, só que eu não falava. Poxa, eu quero namorar com uma pessoa já pra casar. E eu quero que ele ser pra sempre. Eu não quero ficar pulando de galho em galho, de mão em mão. Então eu quero casar com o meu primeiro namorado pra sempre. Deus sabe disso. No meu coração, não precisa mentir. Então, eu sempre falava isso. Eu quero casar com o meu primeiro namorado pra sempre. Eu não quero ficar namorando antes de conhecer o cara. Ficando com um, com o outro. Namorar com ele sem conhecer, pra conhecer ele. Aí na casa de vídeo eu não namorava com ninguém. Falavam que era mentira porque eu trabalhava no financeiro e achava o pessoal ganhava pouco. Se fosse gerente eu ia querer. Mentira, é por causa disso. Eu lá era ficava, um ficava com o outro, ficava até nos lugares mesmo lá. Ficava, não tinha nenhum. Agora, você conhecer uma pessoa, fazer amizade é outra coisa. Você ficava fazendo amizade, já ficava gostando da pessoa com amizade. Mas não você ficar igual lá era assim, ficar igual na faculdade. Na faculdade é a mesma coisa. Na USU, não na Veiga. Na Veiga todo mundo era riquinho, eu nunca conhecia ninguém na Veiga não, porque eu ia mais pra casa. Qualquer intervalo que tinha na Veiga eu vinha pra casa, porque era perto de casa. Então eu não me tomava com ninguém. Já o pessoal falava até que eu era estranha. Mas é porque eu tava cansada. Eu vinha pra Veiga às vezes nem voltava com sono. Aí na faculdade da USU, não. Na faculdade da USU, o pessoal mais humilde, o pessoal trabalhando à noite. Então o pessoal falava lá da faculdade. O pessoal da USU, os meus colegas falavam a mesma coisa. Você não fica com ninguém aqui da faculdade porque você é metida, porque é tudo pobre. Se eu tivesse algum riquinho aqui na faculdade, você ficava. Você não fica porque você acha todo mundo pé de chinelo. Um rapaz falou lá pra mim. Foi até o Gabriel. Aí eu falei, não é nada disso. Mas eu ia falar pra ele, não ia ficar porque ele não tem futuro, né? Aqueles rapazes ali, a mulher quer só ficar, ficar, ninguém queria namorar. Sério. Até no TJ, quando eu estagiava também, nos trabalhos, quando eu trabalhava. O pessoal já falava, não, eu não quero casar tão cedo. Eu já vi isso falando, eu não quero casar tão cedo. Se for namorar só pra curtir, só pra curtir. É a mesma coisa de trabalho. A gente viu os caras, a maioria, que eram casados, eram os mais sérios. Os solteiros queriam só curtir, só ficar. Não tinha nenhum ali parecido comigo que queria que fosse parecido comigo, assim, caseiro, que não gostasse muito de sair, que queria formar família. Não tinha ninguém assim nos trabalhos onde eu fiquei. Então o pessoal falava no trabalho que eu era metida. Na faculdade USU, na Veiga não, mas na USU o pessoal falava, o rapaz falou que eu era mentira, não queria ficar com ninguém porque todo mundo era pobre, eu queria homem rico. Mentira, é porque eu não queria namorar com a pessoa que eu já vi que era diferente, que não queria casar, não queria formar família, tinha um pensamento como o meu, mas que mais tinha, gente, queria gente pra querer ficar comigo, o que mais tinha, gente. Que você não tem ninguém porque ninguém te quer, mentira, o que mais tinha, gente. Na faculdade o que mais tinha, na USU, o homem querendo ficar comigo, mas ficar, um divertimento. Nada assim pra querer namorar sério. Não queria namorar só por namorar. Eu queria, quando fosse namorar, era pra casar. E eu não estava querendo casar naquele momento. Então seria pra casar e, né, uma vez só, pra sempre, pra não ficar, me divorciar lá na frente ou ficar pulando de mão em mão. Aí a mesma coisa lá nos trabalhos. Eu não queria ficar pulando de mão em mão. E nos trabalhos eu vi os caras sérios que tinham casados. Os solteiros só queriam curtição, ficar. E também era muito diferente de mim. Eu não ia começar um namoro, gente, com uma pessoa, aí no trabalho, sem ser lá na casa de vídeo que falava que eu era mentira, também nos outros trabalhos, escritório, nos escritórios, nos outros lugares falavam que eu era, que nos escritórios, nesses lugares assim, falavam que eu era metida, que eu queria muito, que eu queria escolher e blá blá blá, porque eu não dava muita confiança pra ninguém no trabalho, porque eu não queria namorar, casar naquele momento. E eu não queria namorar se não fosse pra casar, gente. Por qual é o propósito de namorar, quem é cristão ou que vem de lá evangélico, se não for pra casar, né? Se não for pra casar, mas você tem que conhecer, como meu irmão falava, você tem que conhecer a pessoa primeiro, porque aí como é que você vai ver se a pessoa quer casar também e tal? Mas aí, se você não tá pretendendo casar naquele momento, você vê que aquela pessoa é muito diferente, porque você vai iniciar um namoro só por diversão? Claro que não. Então, por isso que eu não namorava. Mas o que mais tinha, gente, em trabalho, a pessoa querendo ficar comigo. Eu não sou uma mulher feia, né, gente? Olha bem pra mim. Eu poderia muito bem ficar, mas eu não queria ficar. Eu queria namorar, mas já via que as pessoas eram muito diferentes. Então, eu ficava sempre pra mim no trabalho, que eu já via que aquelas pessoas ali, aqueles rapazes, eram muito diferentes de mim. Os que se interessavam por mim eram muito diferentes. Ó, tá abrindo aqui. Então, os rapazes eram muito diferentes de mim. Porque eu iniciar um namoro com alguém que era muito diferente de mim. Claro que não, né, gente? Só por namorar, como meu irmão falava, você namorando, você vai vendo essa pessoa só pra dizer que tá namorando, mas o que mais tinha era rapaz atrás de mim, eu não queria.
Não era porque eu era metida, porque queria um homem rico, não. É porque era muito diferente. A pessoa já era diferente. No iniciar um namoro, eu sei como que não vai dar certo. A mesma coisa se eu não quero me casar. Se eu não quero casar naquele momento, que eu estava estudando, que eu estava fazendo outras coisas, porque eu iniciar um namoro com alguém, a não ser que ele quisesse casar e eu continuasse estudando, eu casar. Mas eu nunca encontrei alguém assim que quisesse casar, construir família e que fosse parecida comigo. Era muito diferente. Só esse rapaz do TJ, que ele era muito parecido comigo, mas não era evangélico. Mas depois que eu tive aquela desavença com o filho Bernardo, eu pensei, não, tem que ser evangélico, porque senão não vai respeitar a minha crença. Tem que ser evangélico. Que é como eu quero pregar, tem que ser um cristão como eu. E eu já sonhei até com uma pessoa que eu vou casar, que ele é cristão, evangélico. Então, gente, é isso. Então, seria incoerente eu estar falando uma coisa e ter roupa íntima na minha casa. Agora, se você tem um namorado, se você não é evangélico, se você não tem crença nenhuma, se você não tem um sonho igual a mim, eu tinha um sonho de casar virgem na igreja, de véu grinalda, e queria ser com o meu primeiro namorado para sempre. Eu não quero me casar para namorar, só por namorar, por divertimento, né? Ah, só para me divertir, me distrair, para ter com quem sair. E eu não quero namorar também, casar para me divorciar lá na frente. Uma pessoa muito diferente, insistir sabendo que é diferente e me divorciar lá na frente. Igual a Adriana Galisteu, que casou 7, 8 vezes. Não, eu quero me casar para sempre. Eu tenho fé para isso. Por isso que eu escolho bem. Eu quero fé para isso, para me casar com uma pessoa. Apareceu várias pessoas no meu caminho, gente. Mas eu quero me casar para sempre, para sempre. Aí eu pensava assim, poxa, na igreja eu só encontrei gente ruim, por que não dar uma chance para as pessoas do mundo? Por isso que eu saí com esse rapaz daí, e eu não estava na igreja mesmo, firme, então eu saí com esse rapaz amigo da Amanda, né, que a Amanda é da Batista, me apresentou ele, você vê. Mas eu vi que não dá certo não, depois do filho Bernardo ter debochado na minha fé, tem que ser evangélico mesmo. Mas se fosse, eu pensei, poxa, mas tem rapazes aí que não é evangélico, e tem caráter, parece muito comigo, às vezes vai ter minha personalidade, parecida com a minha, não é cristão. Vou deixar de conhecer ele que não é cristão, pode até dar certo. Eu pensava assim, mas depois eu vi que não é bem assim não. Mas aí como eu não estava firme na igreja, mas aí depois eu queria voltar firme na igreja e pregar. Eu queria voltar firme, então tinha que ser um homem de Deus. Tinha que ser um homem de Deus. Então não tem por que eu mentir, que eu era da igreja. Não, gente, não tem como, é impossível. Todo mundo no bairro sabe que eu era evangélica. Então, quando eu fui morar com meu irmão, como eu falei, não é só o cristianismo, as raízes evangélicas, mas é porque eu sempre tive o sonho de casar virgem na igreja, independente de ser evangélico ou não. Com o evangelho, pior ainda. Com o evangelho vivo em mim, eu voltando para a igreja, melhor ainda. Voltando para a igreja não, voltando na fé. Mas eu tinha, assim, eu vou casar virgem na igreja de véu grinalda. Eu sempre falava, eu vou casar com um homem só para sempre. Eu não vou ficar pulando de galho em galho, de homem para homem, não, na igreja. E os pessoal diz isso anormal. Não vou ficar pulando de galho em galho. Eu não vou ficar pulando, o pessoal acha isso anormal, que eu sou um ET. Que eu não quero ficar pulando de mão em mão, nem com namorado. Eu quero ver que a pessoa é diferente, eu não vou namorar só por namorar. Sendo que eu sei que não vai pra frente. Eu quero casar, também não quero casar, namorar com um cara, sabendo que ele é muito diferente, para chegar lá na frente e divorciar. Então eu sempre ficava com muita dúvida, gente. Na hora de escolher, eu ficava com muita dúvida. Porque quando você fica com dúvida, porque você vai escolher uma roupa para ir para o trabalho, você não vai ficar com dúvida quando vai iniciar um namoro ou vai responder uma proposta de namoro de alguém, você vai ficar com dúvida também. Agora, você conhecer uma pessoa diferente, você está conhecendo ela, você não escolheu, você está com amizade com ela e do nada você realmente começa a conversar, vê que você tem muita coisa como você passa a gostar, é diferente. Você conhecer uma pessoa, vou te apresentar, igual meu irmão, uma pessoa totalmente diferente que você. Você vai iniciar um namoro, uma pessoa aparece querendo namorar contigo, você vai olhar ela lá e você vai ver que ela é muito diferente. Você vai ficar em dúvida. Você tá carente, poxa, não tem nada demais namorar pra conhecer. Mas depois você vê que a pessoa é muito diferente. Pô, vou iniciar um namoro com essa pessoa, sabendo que a gente é muito diferente, lá na frente não vai durar. Então por que eu vou namorar com aquela pessoa? Brincar com os sentimentos daquela pessoa? É o caso do Felipe Bernardi, né? Passado o primeiro encanto lá, que ele terminou com uma mulher mais jovem pra ficar comigo, eu ia pensar, poxa, até ele ia ver. Poxa, até ele viu mesmo, viu, pô, muito diferente. A mulher quer ter sexo só depois do casamento. Eu não quero casar agora, porque ele era novo. Eu não quero casar agora, a mulher sexo só depois do casamento. Ela é cristã, quer pregar, eu sou espírita, eu não sou obrigado a ter a mesma fé que ela. Tanto que o Gabriel Grangeiro falou lá, postou. Você não tem que obrigar a pessoa a ter a mesma fé que você. Claro que não, mas então se a pessoa não tem a mesma fé que eu, tchau, né?
tchau. Se você não vai respeitar a fé daquela pessoa, né? Eu não quero que a pessoa se converta por causa de mim, à força. Mas se a pessoa não respeitar a sua fé, porque você vai ficar com aquela pessoa. Não ia dar certo. Então, na época, o Gabriel Grangeiro postou lá que você não tem que mandar na religião da pessoa. Porque eu tinha falado que eu queria voltar para a igreja para pregar e eu queria um homem que casasse, que ficasse comigo, mas sexo só depois do casamento. Aí ele não quis, gente. Da outra vez que a Carol falou que eu era depressiva. Ele sempre tem uma desculpa. Aí dessa vez ele ficou postando lá, mostre pra mim qual profundo é o seu amor. E eu já tava tão envenenada que aí eu comecei a ofender ele. Falei assim, quando você quiser que alguém mostre qual profundo é alguma coisa pra você, peça sua mãe ou pra sua avó, que deve ter algo, devem ter o cano uterino muito bem fundo. Aí pronto, ele voltou com a Cariane, ela veio correndo igual um cachorro e ele postou lá, que você encontre a paz, e voltou pra ela, porque ela era mais fácil. Mas não foi só por isso não, porque ele ficou debochando, antes da música, ele ficou debochando, postando umas músicas lá muito com falta de respeito. Quando ele ficou postando música com falta de respeito, porque eu disse que eu queria voltar pra igreja, firme, porque eu sempre fui evangélica, não tô mentindo. Tá aí pra você ver as provas que eu sempre fui evangélica. E a minha família toda é evangélica. Até o meu irmão que é desviado, ele é batizado. Ele se batizou velho já, nas águas, na Universal. Ele pregava na Universal. Aqui no bairro todo mundo sabe disso, que o Fábio, que é casado, ele era evangélico também. A minha família toda aqui onde eu moro, aqui na minha casa, é evangélico. Mas o meu irmão, na época, ele era evangélico também. Que a gente voltou todo mundo para a igreja. Quando eu tinha 14, o pessoal já mais velho também, a gente voltou jovem para a igreja, e meu irmão mais novo pregava junto comigo, ele evangelizava junto comigo, o Fábio que está casado. Todo mundo, os amigos dele conhecem ele, do Setu, sabe disso, que ele era evangélico. Quando ele estudava no 2º grau, ele já era evangélico lá. E aí ele se desviou. Então, eu queria... ele se desviou, mas todo mundo tem porque eu menti que eu era evangélica. Então, quando eu falei que eu era evangélica, só ter relação sexual depois do casamento que eu ia voltar, queria para a igreja, ele começou a debochar lá e queria voltar para a igreja. Aí ele ficou debochando, Felipe Bernardo, juiz de trabalho. E aí o Gabriel Grangeiro, em defesa, postou na página dele, aqueles textos que ele posta, o Gabriel Grangeiro postou na página dele, você não tem que mandar na religião dos outros. Não, mas eu só falei que eu queria voltar para a igreja. Se ele não respeitasse isso, então que vá pro diabo que te carregue. Foi o que aconteceu. Mas não ficar debochando, igual ele ficou debochando com várias coisas lá, ficou debochando lá com várias coisas. A última foi essa música, mostre pra mim qual profundo é o seu amor. É pra mim que você tem que mostrar qual profundo é o seu amor, não pro Henrique Corrêa, porque quando eu voltei de lá, fiquei com o jogo tentando que o Henrique Corrêa declarasse pra mim de novo. Quando eu voltei, gente, de Tocantins, eu já sabia que foi o Henrique Corrêa, porque o Felipe Ascenso não tem dinheiro. Ele tem dinheiro sim, ele é rico, mas ele não tem dinheiro pra pagar um gerente daquele hotel. Aqueles hotéis que eu fiquei, gente, os hotéis que eu fiquei lá pra fazer prova, não era hotel Michuruca, era hotel de diária de 150, porque eu ficava poucos dias, então a diária era 150 ou 200, uma diária, porque era o hotel que era, eu sou mulher, né, então eu fico, quando eu vou fazer prova, eu fico em hotel seguro, eu não fico em birosca. Então era hotéis conhecidos, em Ibisotel, hotéis assim, conhecidos, hotéis que não eram muito luxuosos, mas também não eram muito pobres. Qualquer executivo, é tipo executivo, tipo passagem de avião de executivo, não é muito luxuoso, mas também não é muito... Então eu ficava nesses hotéis. Para alguém pagar um gerente do hotel para botar câmera em banheiro, tem que ter dinheiro. Então por isso que eu acho que eu fui o Henrique Corrêa. Quando eu saí de lá, e o Felipe Ascenso sabia, porque quando eu voltei de Rondônia, a primeira vez em Rondônia, eu saí do banheiro, tinha uma que eu fiquei no motel, que quando eu fui trocar, demorado 1 hora, porque eu queria que trocasse o quarto, porque tinha uma abertura no banheiro, uma abertura passagear, e eu fiquei com medo de alguém entrasse ali, porque eu estava no motel, porque eu perdi o voo, fui pro motel no pé do morro em São Paulo, uma favela, e o Uber me levou pra lá, porque eu fui pedir, e o celular desligou, só via descarregando. Quando eu fiquei naquele motel, eu fiquei com medo, a passagear, eu mandei trocar. Quando 1 hora, eu liguei e falei, vocês não vão trocar o quarto, gente? Tem a passagem, eu não vou conseguir dormir. E eu tenho prova amanhã, eu tenho que pegar um voo cedo amanhã, que eu tenho prova à tarde, que eu perdi a primeira prova. Aí eles levaram 1 hora, porque eles estavam botando câmera no outro, achando que eu ia fazer alguma coisa. Aí eu fui pro outro hotel, dormir, se deram mal. Mas ali eu tenho certeza que eles viram tomando banho, porque tinha passagear em cima. Aí eu fui pro quarto, dormi de calça comprida, se ferraram se tinha cama. Mas aí do motel ali também tinha cama, porque eles levaram 2 horas para trocar
eu de um quarto pro outro, né, nesse motel e a passagear do banheiro estava aberta, e eu tomando banho. E aí eu saí, eu tomando banho. Quando eu fui peguei o voo e fui realmente para Rondônia, eu já não estava mais em São Paulo, fui para Rondônia. Cheguei no hotel de Rondônia, também tinha câmera. Por quê? Porque quando eu saí do hotel, eu saí do banheiro do hotel em Rondônia, eu saí para pegar a toalha, eu saí assim, com uma mão no peito assim, ó, assim, e saí com a mão aqui. E fui lá pegar com a mão aqui e com a mão aqui, na parte íntima, para pegar a toalha. Então, no hotel já que eu tava enrolando para fazer prova. Quando eu voltei, gente, um fake lá, amigo do Felipe Assis, um fake, apareceu uma mulher toda pelada, falou assim, pelada na selva. Ele botou uma selva assim, botou uma moça parecida comigo e com a mão assim, e botou a mão assim, igual a mim, assim. Como ver o mundo. Então, como é que eles sabiam que eu tinha feito essa posição no hotel lá em Rondônia para pegar a toalha? E eu entrei e voltei. E o Gabriel Grangeiro postou algo parecido lá naqueles textos dele, que às vezes você tem atitudes assim, sensitivas. Foi o que eu fiz. Eu saí do hotel, tinha uma janela assim com aquele espelho. Nesse hotel de Rondônia tinha uma janela com aquele espelho assim, escuro, que você vê com as pessoas lá fora, as pessoas lá fora não te vê. Mas mesmo assim eu não confiei. Eu saí com a mão assim para pegar a toalha fora do banheiro. Ali também eles colocaram câmera no hotel, porque quando eu saí do hotel, tinha uns caras estranhos na recepção do hotel, tinha uns caras estranhos lá. Então, eu também, ali no hotel de Rondônia, eles também tinham colocado câmera. Eu tenho certeza que o Rodrigo não foi Felipe Assis, porque não tem dinheiro para pagar um gerente daquele motel pé no morro, qualquer dinheiro serve, mas aquele hotel onde eu fiquei em Rondônia, para pagar o gerente para botar a câmera ali, não foi qualquer um não, tem que ter tido dinheiro para isso. Por isso que eu acho que foi Henrique Corrêa, mas o Felipe Assis sabia que o Felipe Assis foi o fake do Felipe Assis que fez assim, postou uma foto lá, me seguia, postou uma foto no Instagram com a mesma posição que eu, assim, com a mão no seio e a outra mão lá na parte íntima. Foi um fake amigo do Felipe Assis, estão me avisando que alguém me viu lá. E outros ficaram postando bobeira, falando assim, de Jó de nu, né? Te deixou nua, largada e nua no hotel, porque o Felipe, a Bernardes sabia que eles colocaram câmera e não fez nada, tipo, dizendo assim, te deixou sozinho e nua, porque eles queriam que acontecesse comigo a mesma coisa que aconteceu com a Carol, que o Felipe Bernardes filmou transando com ela e ainda mostrou para todos os homens o que aconteceu. Por isso que eu acho, gente, eu tenho certeza que a Ariane Soares, eles colocaram câmera no banheiro que o Felipe Bernardes transou com a Ariane Soares. Por isso que o Henrique Corrêa, ele fica puxando o saco, bolas azuis, global, fica puxando o saco do Felipe Bernardes. Por que ele puxa o saco do Felipe Bernardes, o Henrique Corrêa? Ele puxa o saco do Felipe Bernardes porque ele fica na esperança dos restos do Felipe Bernardes. O Felipe Bernardes é uma outra namorada transar novamente, ele vê, ele assistir, igual ele assistiu lá da Ariane Soares. Porque o Henrique Corrêa, eu era o resto do Felipe Bernardes. Felipe Bernardes, eu estava interessado em mim e ele ficou de olho, porque ele fica de olho nas ex, acompanha a vida do Felipe Bernardes, que não tem capacidade de arrumar mulher. Então ele, quando eu estava brigando com o Felipe Bernardes, ele estava já na esperança, ficou botando câmera no hotel para me ver pelada, junto com esses psicopatas, para me ver pelada lá no hotel, onde eu estava em Rondônia. Quando eu voltei do hotel em Rondônia, eu voltei do hotel e o Gabriel Grangeiro falou isso, o Gabriel Grangeiro postou, tem gente que tem sensitiva. Então, o Felipe Bernardes, ele agendou um hotel nas Olimpíadas para levar Ariane Soares. Com certeza ele reservou muito antes, porque para as Olimpíadas, gente, na Itália, ele reservou bem antes, porque estava lotado, muita gente estava indo para lá para assistir as Olimpíadas. Então ele reservou bem antes, e foi Hotel Carro. Alguém, ou ele, ou o Henrique Corrêa colocou, eu tenho certeza disso, câmera lá no banheiro para ver o Felipe Bernardes transando. Não só no banheiro, mas na cama do hotel, isso eu tenho certeza. O Henrique Corrêa puxa o saco do Felipe Bernardes por isso, porque ele tem a esperança de ficar vendo as relações sexuais do Felipe Bernardes com as namoradas antigas e com as futuras namoradas. O Felipe Bernardes arrumar uma outra namorada,
o Henrique Corrêa vai ficar na esperança de ver também, igual ele botou câmera lá no hotel para me ver. E não foi o Felipe Bernardes, porque quando eu voltei, o pessoal ficou falando, você foi largada pelada lá no hotel, o pessoal ficou falando isso, aí falado de Jó, é isso mesmo, Jó, pelado mesmo, nu, eu vi o Nó falou assim, o Jó falou assim, eu vim pelado ao mundo e não tem porquê eu estar com ódio de Deus por isso, que as coisas que Jó passou, eles ficavam zoando, postando isso pra mim no Instagram, zoando, porque eles sabiam que tinham colocado, esse pessoal do réu sabia que tinham colocado câmera lá no hotel onde eu fiquei em Roraima, em Roraima. E não foi o Felipe Bernardes, porque eles falaram assim, deixou você lá, largada, porque eu não tinha ficado mais com ele, lembra que eu falei que eu ia fazer prova, foi nem ele, eu falei, seu sorriso é lindo, mas eu tenho que me concentrar, foi aí que ele pegou a Carol, fingiu que ia viajar com a Carol, e eu fui fazer prova, tanto que eu falei assim, olha, Deus te abençoe, fique bem, depois que eu tinha dado, depois eu me arrependi que eu escrevi na areia, no coração, seu sorriso é lindo, botei em cima, mas eu tenho que me concentrar, porque eu tinha prova em Rondônia, e eu fui, não foi ele bem que terminou comigo, depois ele com raiva, aí fez que a Carol, que aquela música do El Chuta Carol, né, chamou ela e a cachorrinha foi se fazer. E aí depois disso, que eu fiquei com pena que a estratégia ficou zoando eles, e o pessoal ficava falando, é isso mesmo, e o pessoal ficou zoando, para com isso, cara, todo dia uma caveira no piano, assim, ah, cara, todo dia isso, música. Aí eu fui lá e mandei a música do Thiaguinho, nós somos muito diferentes, e por mais que a gente tente, eu botei lá, uma música, só um inicinho, gente, que é parecido. Mesmo assim ele ficou puto, ele bloqueou, aí apareceu com a Carol, o pessoal ficou rindo. Ah, e o pessoal ficou rindo, porque ele apareceu com a Carol. E eu aí, depois que ele apareceu com a Carol, já tinha postado a música do Thiaguinho, eu falei, fique bem, Deus te abençoe, seja feliz. A gente não ia dar certo mesmo. Aí fui pra lá, o pessoal ficou. Mas eu não tinha entrado no dela ainda não, só no dele. Aí eu falei, fique bem, seja feliz. E o pessoal ficou zoando, quando eu voltei de lá de Rondônia, te deixou pelada, nua, eu não entendi. Deixou pelada, nua, largada no hotel. Quer dizer, aquele que me deu fora e foi pra outra viajar. E eu fiquei, botei, aí que eu vi a garota que postou lá, uma mulher parecida comigo, com a mão assim, como veio o mundo. Aí eu pronto, do mesmo jeito que eu tava no hotel, e o Gabriel Grangeiro falou, tem vezes que você usa o seu sexto sentido, alguma coisa assim, botou no texto dele. Vocês podem ver o livro do Gabriel Grangeiro, aqueles textos que vocês vão ver lá, que tem muita coisa ali de indireta pra mim, tá? Compre um livro do Gabriel Grangeiro pra vocês verem. Então, eu divulgando gratuitamente o livro daquele nojento, é porque vai pra caridade, né? Ele faz essas coisas porque ele ganha isenção de impostos, né? Porque ele é bonzinho, não. Então, gente, aí a Carol, aí foi que eu fui, o pessoal ficou falando isso, te deixou pelada lá. Então não foi o Felipe Bernardes que botou câmera no hotel. Tanto que quando eu voltei ele desmentiu, todo mundo ficou falando que o Felipe Bernardes é insensível, porque eu não passei dentro das vagas e a Carol ficou debochando, falou que ele é insensível. Ele falou assim, aí ela falou assim, alta astral, escolheu a mim, e ele postou o amigo dele, o roqueiro, que tinha feito a música que eu era perfeita, mulher perfeita, né, falou que a advogada é feliz. Então é ele que tem preconceito e ela contra pessoas com depressão. Eu não, porque eu tenho pessoas na minha família que têm depressão. Então ele sim tem preconceito. Não vem distorcer, passar pra mim esse mal, não. Eu posso ter outros defeitos, mas isso eu não tenho, não. E eu protejo a minha família, eu protejo muito, porque o mundo é ruim, o mundo é cruel. Eu protejo a minha família de pessoas como o Felipe Bernardes, preconceituoso, de depressão, e a Carol, que falou que escolheu ela por... e por isso, quando eu entrei nela, no dela, no Instagram dela, quando eu voltei de Rondônia, e vi ela indo, falando, preferiu a mim, e entrei no roqueiro dizendo que a advogada fez o AE, aí eu postei a mensagem lá no privado, eu dando fora pra nele, primeiro, dando fora. No privado, aqui, ó, porque ele queria dizer que aquele que eu falei lá foi um equívoco, que eu falei no coração, seu sorriso é lindo, mas eu tenho que me concentrar. Aquele ali foi um equívoco que não foi pra mim, foi pra, eu era equivocada, foi pra Carol. Mentira, eu mostrei as mensagens no privado, eu dando fora dele e a data, dando fora nele, a conversa deles. Então, eles são mentirosos, gente, eles inventam mentiras desde sempre. Então, quando eu vim a público pra desmentir, eles inventaram que eu mandei mensagem pro Felipe Bernardes, evitando com a Carol que leu as mensagens, e eles eram casados, e a esposa do Felipe Bernardes que leu, que respondeu. Eles inventaram um monte de coisa, que eu que mandei mensagem pra Carol, e a Carol que respondeu, que leu a mensagem, que ela é casada, sendo que eles nunca foram casados, nunca foram nem um casal, eles não foram.
Mentira, só mentira acima de mentira. Falaram que eu tentei destruir o namoro do Felipe Bernardes e Karine Soares. Mentira, porque ele tava com a Karine Soares na primeira vez e mandando mensagem pra mim: fique sozinha, não espere o que é seu vai voltar até você, deixa a pessoa livre, que o que é seu lá na frente vai te encontrar. E quando eu via, tava o livro lá do Rafael Mesiarra e os seguidores, tudo que o Rafael Mesiarra é amigo do Felipe Bernardes, juiz do trabalho. Então lá no meu fake, um monte de gente: fique sozinho. Quando eu voltei aí já era de Tocantins, quando ele tava com a Karine Soares. Aí eu falei, postei um carro, um casal velho, um casal novo. Falei, quando você cuida do que é seu, as coisas duram. Porque eu já sabia que eles iam terminar. Eu falei assim, que aí no namoro ele botou ele abraçado, quando eu vi de Tocantins, quando eu fui muito bem na prova, ele botou abraçado com a Gariane e falou assim: um amor cabe no abraço. Beleza, mas não fique mandando mensagem. Eles estavam mandando os fakes dele lá no meu Instagram, amigos dele, porque tinha um livro falando: fique com ninguém, não fique com ninguém. Beleza, não fique com ninguém. E namorando desse. Aí eu falei, eu não destruí o namoro deles. Eu falei assim: quando o seu namorado estiver fazendo declarações para você em público, eu te amo, fazendo declarações em público, veja se ele não está mandando mensagens, se metendo na vida de outra mulher e mandando mensagens para outra mulher esperar ele no futuro enquanto ele fica com você. Mandei isso. Aí botei: quando você dura, a casal novo, casal velho, quando você cuida das coisas, eles duram. E postei isso: o cara tá com você, dizendo te amo, seu namorado tá dizendo te amo nas redes sociais e tá mandando mensagem para outra mulher, para ela esperar, porque no futuro aquilo vai ser seu, depois dele ter enfiado o pinto em tudo quanto é buraco sujo dessas mulheres que não usam camisinha, porque elas fazem de tudo, gente, elas fazem de tudo para segurar um homem. Então se o cara pedir virar para ela, sai sem camisinha, ela vai fazer para segurar, porque o cara é juiz. Então o cara mete o peito tudo quanto essas mulheres aí, depois ele vai querer, lá na frente ele vai ser seu, ele vai voltar pra você. Claro que não, gente, eu não vou querer um homem desse, depois que ficou com várias mulheres e eu indo fazer prova sozinha, desprotegida, como o pessoal próprio dos réus falaram. Te largou lá no hotel sozinha em lua. Ele sabia que tinham colocado câmera lá no hotel. O Gabriel Grangeiro também sabia que estavam com câmera lá no hotel onde eu fiquei. E eles não fizeram nada, porque eles são safados, eles viram também, eles queriam ver. Então se eles falassem, eles iam criar inimizades com quem fez isso e eles não iam poder ver, não iam poder me ver pelada lá. E eu tava tão magrinha, tão feia, não sei o que eles viram ali. E eles não poderiam me ver. Então são tudo safado, tudo sujo. Eu realmente tinha vontade, gente, de sair desse meio, porque eles são muito sujos, eles são muito inescrupulosos, sabe? Eu tinha vontade de sair desse meio de estudo. Mas eu ainda estou vendo isso, porque eu tenho que ver outras coisas, outros empreendimentos, ver o que eu posso investir de outros empreendimentos. Continuar estudando para hobby, porque ficar no meio dessa gente suja, gente. Por isso que eu quero fazer TRE, porque o TRE, eu vou trabalhar de casa, eu não vou trabalhar, não tenho que conviver com essas pessoas, esse tipo de gente, entende? Então o Felipe Bernardes, ele não foi ele que botou câmera no hotel, não foi, porque quando eu voltei de lá o pessoal ficou falando, te deixou pelada lá e só, igual o Jó, porque ele não fez nada. Ele sabia, como o Gabriel Grangeiro sabia que ia botar a câmera no hotel, mas não fizeram nada. Foi o Gabriel Grangeiro foi o Henrique Correia com a ajuda do Felipe Ascense, que tem uma rede de relacionamento gigantesca. Inclusive nesses hotéis o Felipe Ascense tem, porque o Felipe naquelas plataformas Sucupira, ele dá muita aula, o pai dele dá aula nessa região de Roraima, Tocantins. Ali é toda a área do pai do Ascense. O Ascense dá muita aula, palestra ali, aquela plataforma Sucupira que ele dá aula em todos aqueles palestras, em toda aquela área ali. Então ele mais o Henrique Corrêa. Não foi, por isso que eu sei que não foi o Felipe Bernardes, ainda que ele diga. E o Henrique Corrêa diga que foi, não foi, porque quando eu voltei, eles falaram, deixaram você nua, largada lá no hotel. Foi na época que eu voltei de Rondônia, que ele tava rindo com a Carol, que eu mostrei aqui a data que eu dei fora nele, tá? Mas eles já sabiam. E aí que foi até que o Felipe Bernardes voltou, porque quando eu entrei na Carol e vi ela debochando, me escolheu, e o roqueiro que disse que eu era perfeita na música, amando o Felipe Bernardes, postou lá ela, as livros da Carol, e ela disse que estava lá no dia do piano, para o livro dela ser vendido. Aí sim que eu expus as mensagens lá dizendo aqui que ele escolheu você nada. Então é ela e ele que tem preconceito com depressão. Então no caso da Karine Soares foi a mesma coisa. Fui para Tocantins. Antes eu fui para Tocantins. Quando eu voltei de Tocantins, ele abraçado com ela, com a Karine Soares, dizendo: o amor cabe no abraço, né?
tudo bem, deixei pra lá. Aí o Henrique Corrêa tinha postado umas coisas lá, dancinha, as coisas lá. Mas ele tinha colocado câmera também no hotel de Tocantins. Por que eu sei? Porque no hotel de Tocantins é a mesma coisa. Tinha um espelho de frente pro hotel, grudado na parede. Eu fui tomar banho. E aí eu achei estranho aquilo, mas eu não fechei. Tinha um espelho grudado na parede enorme, do tamanho do meu corpo. E o banheiro é bem na frente. E eu não fechei a porta, vou fechar a porta, eu tô sozinha no hotel. E aí eu saí depois, e aí eu fui tomar banho. Quando eu fui dormir. Quando eu dormi, eu fechei a porta, eu fechei o ar-condicionado. Quando eu fui fechar o ar-condicionado, tinha uma câmera dentro do ar-condicionado, uma câmera de filmar dentro do ar-condicionado. Eu desliguei. Quando eu fui desligar, eu vi a câmera dentro do ar-condicionado. Mas eu tava tão preocupada, gente, em fazer prova no dia seguinte, né? Das pessoas perguntando, a minha mãe ia perguntar, e aí, como é que foi que a minha mãe fez de tudo para eu fazer a prova, que eu tava preocupada com a prova, eu não queria, nem pensei em tirar foto. Quando eu cheguei no aeroporto, sentou 2 rapazes propositais do meu lado e começaram a falar tudo, descrevendo o que eu fiz no hotel lá, dentro do banheiro. Ele descreveu tudinho. Por isso que eu sei que eles me viram no hotel, porque ele tomando banho. Eu falei, pronto, eu levantei na mesma hora no aeroporto e saí de perto deles, que eles sentaram proposital do meu lado e começaram a conversar, que eles foram lá também fazer prova. Conversar o que eles fizeram lá no banheiro, que ele fez no banheiro, mas ele descreveu tudo que eu fiz lá no banheiro, assim, regulando o chuveiro e outras coisas bem específicas mesmo. Depois começaram a falar de uma vizinha que morava de frente, tudo mentira. Então eu sei que Tocantins também, quando eu voltei, foi o Henrique Corrêa, porque quando eu voltei eu saí lá do hotel de Tocantins para fazer prova, tinha um rapaz que veio fazer amizade comigo e veio dividir o carro comigo, e era de São Paulo. Ele quis dividir o táxi comigo, se chegou, ele era de São Paulo, começou a falar dos TRTs para eu tentar os TRTs e tal. Eu falei, então o Henrique Corrêa é assim, ele faz e depois ele bota uma pessoa para proteger, ele não deixa você desprotegido. É a cobra que mata e assopra. Ele quer botar a culpa no Felipe Bernardes, mas em compensação não quer que eu fique muito machucado. Então ele deixou desprotegido, botou um rapaz lá na porta, o rapaz era de São Paulo. Então não foi o Felipe Bernardes também em Tocantins, foi o Henrique Corrêa para me ver pelado, porque ele é doente, ele é maluco. Então o Henrique Corrêa, ele colocou câmera no hotel, o Felipe Ascense, com a ajuda do Felipe Ascense. Não tem nada a ver com o Felipe Bernardes, porque quando eu voltei de Tocantins falaram a mesma coisa, da Arinha Soares. E os rapazes falaram lá no aeroporto tudo que eu fiz dentro do banheiro. Então quando eu cheguei, eu já sabia que foi o Henrique Corrêa, e eu fiquei jogando música pra ele, fazendo declarações, e ele desconfiou e não caiu. Músicas publicamente pra ver, e ele não caiu, que ele desconfiou. E aí o Felipe Bernardes correu, terminou com a Arinha Soares e postou, pra mim que você tem que mostrar qual profundo é o seu amor, pra mim. E aí eu falei que eu queria voltar pra igreja, firme pra igreja, e sexo só depois do casamento. Aí ele debochou, né, essa música aí, que ele postou, qual profundo, mostra pra mim que você mostrar, ou seja, não é pro Henrique Corrêa, pra mim que você tem que mostrar qual profundo é o seu amor. E eu não quis, não é tipo, não é pro Henrique Corrêa. E aí quando eu falei, ele começou a debochar, fazer uns deboches lá, porque eu falei sexo só depois do casamento, que eu queria casar. E ele não queria casar, o plano dele não era casar e nem ir pra igreja. O Gabriel Grangeiro falou, você postou lá nas mensagens dele, você não tem que querer que uma pessoa tenha a mesma fé que você, mas pelo menos respeite. Ele ficou postando as coisas, debochando, e depois essa última música, quando ele postou a música eu falei que é pra igreja, só casando. Aí ele começou a debochar, postar um monte de coisa debochando. Aí eu ofendi ele, porque quando você for pedir pra alguém mostrar qual profundo é alguma coisa pra você, peça pra sua mãe e pra sua avó, mas porque eu tava envenenada, porque eu já tinha feito uns deboches, tinha feito tanta coisa antes, quando eu postei essa música eu já estava envenenada. Porque eu até gostei da música, depois eu fiz uma declaração pra ele, mas eu falei, só depois de casada, e eu quero voltar pra igreja. Aí ele, depois dessa música, ele postou um monte de deboche da minha religião. Aí eu falei, é? Eu falei, qual profundo, quando foi pedir pra alguém mostrar. Aí o pessoal fica falando, a pessoa respeita término de relacionamento recente, é isso aí, você respeita término de relacionamento, você respeita término de relacionamento recente, não era por isso não, é porque ele não estava respeitando a minha fé, e eu entendi aquela música errada, porque eu estava tão envenenada. E a Gabriel Grangeiro postou lá, você tem que respeitar a religião dos outros. Então, gente, aí ele começou a postar, mas ele terminou com a Arinha Soares primeiro.
inventaram tanta mentira que eu tentei destruir o casamento, eu tentei destruir o namoro do Felipe Bernardes. Mentira, porque ele tava com a Ariane Soares e ele tava postando lá, eu te amo, amor, cabe no abraço, mas postando, fique isso aí, busque os seus objetivos quando for fazer prova, que lá na frente ele estará com você. Aí um cara lá no Instagram, com o livro, uma moça estudando com o livro do Felipe Bernardes, do Rafael Miziarra na mesa, falando assim, continua os seus objetivos, que o que é seu vai te encontrar, o que é seu nunca vai se perder no meio do caminho. Então ele estava toda hora mandando mensagem, o que é seu vai te encontrar, o que é seu não vai se perder no meio do caminho. Então eu postei isso, falei, olha, não é que eu criei inferno, eles estavam falando que eu criei inferno, que o amor venceu a maldade quando eles apareceram a segunda vez. Mentira. O amor não venceu a maldade não, porque eu não quis, não foi porque o amor venceu a maldade, tanto que ele terminou depois lá na frente. Primeira vez ele terminou porque ele ficou com medo de eu ficar com o Henrique Corrêa, que ele tava com ela dando conselho pra não terminar e tal. E aí eu falei, quando você for, seu namorado tá dizendo, voltei de Tocantins, e ele abraçado com ela, dizendo assim, abraçado com a Ariane Soares, dizendo assim, o amor cabe num abraço. E aí tava, beleza, eu fiquei calado, não fiz nada, gente, nada, porque é problema dele, né, mesmo que ele esteja usando pra me atacar. Mas aí, eu botei eu te amo, e eu tinha vídeo de Tocantins, e aí o Henrique Corrêa, eu botei várias mensagens lá no meu post, né, pro Henrique Corrêa, procurador do trabalho, e ele ficou desconfiado, deve ser jogo, que há anos que eu persigo essa garota, e do nada, ela quer ficar comigo? Aí o Henrique Corrêa, o Felipe Bernardes viu, tanto que eu comecei a falar, olha, botei o casal novo e o casal velho numa Kombi, a Kombi velha e a Kombi nova, a Kombi nova e a Kombi velha. Eu falei assim, quando você cuida de um relacionamento, ele dura. Quando seu namorado tá dizendo eu te amo aí nas redes sociais, cuidado, que ele não tá usando os seguidores dele para aconselhar a outra a esperar ele lá na frente, mandando, manipulando a outra mulher nas redes sociais. Ela não acreditou. Aí falaram que eu fiz inferno. Mentira, porque acha que isso prejudicou o namoro dela. Ela postou ele dentro da casa dela, falando assim, o Felipe Bernardes gosta de organização. Depois ela postou uma menina assim, deitada, e falou assim, não deixe nada passar. Agora quando faltei com respeito com ela, chamando ela de prostituta de luxo, todo mundo vem em defesa. Mas quando ela postou uma bonequinha assim, falou, não deixe nada passar, porque eu não estava mentindo, eu falei a verdade. Quando eu botei de Tocantins, ele ficou postando, os amigos do Felipe Bernardes ficou postando, fique com ela, não fique com ninguém, não fique com ninguém. Corra atrás dos seus objetivos, o que é seu vai te encontrar lá na frente, porque o que é seu ninguém vai tomar. E dizendo, eu te amo com a Ariane Soares, mas dizendo, o que é seu ninguém vai te tomar. Eu falei mesmo, quando um rapaz diz eu te amo pra você, cuidado, se ele não tá dando conselhos pra outra mulher, ficar sozinho esperando ele enquanto ele tá se divertindo com você. Quando as coisas, a gente cuida das coisas, elas duram, porque ela achou outra que se acha, porque é rica, né? Aí postou lá, tá achando que eu fiz inferno, que ela terminou com ele, que eu falei isso? Mentira. Ela ficou lá postando foto ali dentro da casa dela. O Felipe Bernardes gosta de organização, quer dizer que eu sou organizada. Levou um fora desorganizado. O Felipe Bernardes gosta de organização. Aí mostrou ela com o Felipe Bernardes fazendo meditação, eles passeando na rua, né? Eles passeando, levando o cachorro para passear, mostrou eles lá, ele deitado assim no colo dela. E ela assim, com ele no colo rindo, os dois. Não terminou por causa disso não, gente. Ele que terminou com ela depois, porque depois depois disso, eu fiquei postando coisa pra Henrique Corrêa. Aí ele terminou com ela, tá? Ela ficou debochando aqui, ó. Nós passeando com a nossa família, nós somos assim, olha. Lembrando, né, aquelas tardes que nós passeávamos com a nossa família, mostrando. Ela não terminou porque eu falei isso não, pelo contrário, ela ficou debochando. Que, não deixe nada passar, postando uma foto assim, uma menina numa foto assim, não deixe nada passar, ainda me debochando de mim, porque é mentirosa, porque jamais ela ia ficar assistindo ela, e o namorado dela ia ficar me assistindo, eu passando nada em mim, gente, isso não existe, isso é mentira. Então, ela ficou, não deixe nada passar. Ela postou no vídeo dela, não terminou com ele terminou e postou a música. É pra mim que você tem que mostrar qual o profundo é o seu amor, é pra mim, não é pro Henrique Corrêa, meu amigo, é isso que ele quis dizer, não é pro Henrique Corrêa, meu amigo, é pra mim. Então ela quis postar, ele falou isso, não é pra mim que você tem que postar, é pro Henrique Corrêa, pra mim, quis dizer isso, mostre qual o profundo é o seu amor, é pra mim que você tem que mostrar
qual profundo é o seu amor. Então não foi, ele terminou com ela, tá? Não foi porque aí quando eu não quis, como eu falei, olha, eu quero voltar para a igreja, só casando, só depois do casamento. Tá lá nas minhas redes sociais. E eu quero uma pessoa só depois. Aí ele começou a debochar, fazer deboche. Aí eu peguei, como ele estava fazendo deboche de religião, e o Gabriel Grangeiro postou, você não tem que querer com uma pessoa. Até aí ele aceitou, o Gabriel Grangeiro, a empregada dele ter levado um fora. Mas quando eu falei de religião, o Gabriel Grangeiro postou na página dele, você não tem que querer mandar na religião de uma pessoa. Você não tem que querer isso, de mandar na religião de uma pessoa. Aí o Gabriel, o Felipe Bernardes, você não tem que querer isso, ele mandar na religião de uma pessoa. Aí o Felipe Bernardes começou a postar deboche. Aí eu falei, quando você for pedir para alguém pra mostrar qual profundo é uma coisa para você, peça para sua mãe ou para sua avó, que ela deve ter algo bem profundo. Aí ele voltou com a Ariane Soares, ela foi correndo igual um cachorrinho. Apareceu os dois na Itália, depois os dois de amarelo. Primeiro debochando da cruz, botou Jesus lá, Jesus, uma cruz, debochando da minha fé. Por isso que eu falei, só quero um homem de Deus depois desse dia. Botando uma cruz e elas duas. Só, gente, que com a fé, dizendo, depois, para minha surpresa, ele disse que a Ariane Soares era evangélica. Para dizer assim, a Ariane Soares é evangélica e que me quis, eu sendo espírita. Sendo que era evangélica coisa nenhuma, porque ele estava lá no motel com ela, um motel chique na Itália. O hotel da Itália, ele estava lá chique, no hotel chique, motel chique, estava no hotel da Itália com ela. Tinha acabado de sair de dentro do hotel, estava na varandazinha, transando a beça na varandazinha. Ele estava lá na varandazinha, tinha acabado de transar da beça, não, tinha acabado de transar a beça, foram até para a varanda para respirar. E antes disso eles colocaram a foto de Jesus e tipo assim, você não me quis, depois eu entendi. Ela evangélica me quis, botou a foto de Jesus debochando. Mas ela me quis, que é cristã transando. Por isso que eu falo, uma inversão muito grande de valores. Os pastores ainda apoiam isso. Acha isso, gente, normal. Os pastores apoiam isso, acham que isso é normal. Ele ficar transando no hotel e ainda falou, debochou da minha fé. E depois lá na frente, eles acham que eu vou ficar com um homem desse. Aí depois lá na frente, ele disse que a Ariane Soares era evangélica. A Ariane Soares é evangélica. Tipo assim, me quis. E ele, quando estava na Itália, ele botou Jesus e botou ela. Mas ele falou assim, que você encontre a sua paz. Quer dizer que eu não tinha paz porque eu queria brigar com ele. Eu briguei com ele porque ele ficou debochando antes. Ele ficou debochando, ele queria que terminou com ela, achou que eu ia... Terminou com ela, achou que eu ia correr atrás dele até igual um cachorrinho. Quando eu me pus as regras, falei que só casando, que eu queria voltar pra igreja, ele ficou debochando. Então eu falei assim, quando você for pedir pra eu mostrar qual profundo é alguma coisa pra você, peça pra sua mãe ou pra sua avó, gente. O fora tá lá no meu Instagram. Vocês podem botar pra trás que vocês vão ver. Só não ver quem não quer. Aí ele chamou a safada e a safada foi. E apareceu de amarelo com ele querendo dizer que eu não queria ele, porque eu quero aquele troço ali, ó, que é aquilo ali que eu quero, igual o Felipe Ascenso. O Felipe Ascenso apareceu um fake do amigo do Felipe Ascenso com um buquê cheio de flores com aquilo ali, ó, porque eu não quis ele da outra vez, eu fiquei falando que eu não queria ele, em 2022, falei que eu não queria Felipe Ascenso. Aí ele postou o fake dele, um buquê de rosa cheio disso aqui. É o caso do Felipe Bernardes, ele se acha tanto. O Felipe Bernardes se acha tanto que ele achou que eu não queria ele, o Felipe Bernardes, por causa que eu quero isso aqui. Né? Aí ele botou ele lá, que isso aqui é branco, não tem nada a ver com cinza. Aí ele botou lá o Felipe Bernardes. O Felipe Bernardes apareceu com a Ariane Soares. E ela de amarelo. E ele de cinza, que isso aqui não tem cinza de nada. Isso aqui não é cinza de nada, é branco. Apareceu. E um juiz assim, como se eles estivessem casando na segunda vez. E aí todo mundo, o amor venceu a maldade, o amor venceu a maldade. Sendo que eu não tive maldade nenhuma, eu não quis ficar com ele quando ele terminou a primeira vez. Não fui eu que fiz maldade a primeira vez. E a segunda vez? O término foi por quê? A segunda vez? Porque a primeira vez falaram que foi maldade minha. Cadê minha maldade? Se a primeira vez eu só falei que ele estava com ela dando em cima de mim. Eu voltei de Tocantins com raiva, porque eu queria me vingar do Felipe Bernardes, do Henrique Corrêa, que eu sabia que era ele que tinha colocado de novo câmera lá no hotel de Tocantins, porque tinha um rapaz de São Paulo, que queria dividir o táxi comigo, muito bonzinho, lá como se estivesse me protegendo. Então foi o Felipe Henrique Corrêa para botar a culpa no Bernardes. Não foi o Bernardes. Quando eu voltei, o pessoal ficou falando a mesma coisa, deixa você pelada lá, nua, como Jó. Então você não vai ligar, porque Jó passou por isso também. E o pessoal ficou zoando lá. Então a primeira vez ele terminou com ela,
Não foi maldade minha, porque ela ficou debochando, falou, o Felipe Bernardes gosta de coisas organizadas, tudo organizado. O Felipe Bernardes gosta de tudo organizado. O Felipe Bernardes, a gente saiu várias vezes para nossa família por aí, nós saímos várias vezes com a nossa família. Depois ela postou lá uma bonequinha assim, não deixe nada passar como nós tivesse me visto com o Felipe Bernardes. Mentira, ela seria uma louca suja de ver uma outra mulher, né? Mais bonita do que ela, né? Fazendo qualquer coisa, deixar o namorado dela ver ainda. Se eu visse meu namorado vendo uma mulher pelo celular, eu ia tacar o celular na cabeça dele, fazer ele engolir o celular pela boca. Mas essas mulheres fazem tudo, né, por dinheiro. Então a primeira vez não fui eu, pelo contrário. Quando eu falei que ele estava com ela e estava me manipulando lá, usando os amigos dele para dizer para eu ficar sozinha, ela ficou postando mais ainda com ele, que ele escolheu ela, ficou, gente, debochando da minha situação financeira, mas ela levou um fora mesmo sendo rica, levou um fora bem feito, tome, levou um fora mesmo você sendo rica, falando que tem gente que está começando do nada, sem herança, sem trabalho, sem parentes ricos. Aí depois, quando você clicava, tava, descubra. Ficou todo mundo rindo, descubra. Então, quando eu botei eles lá, agora eu sou ruim, né? Ficou descubra, debochando. Depois eu botei uma bonequinha lá, assim, não deixei nada passar. Quer dizer que eu não estudava mesmo. Por isso, quando eu vim de Rondônia, eu fiz assim, quando eu vim de Rondônia. Porque falaram que eu não estudava e eu passei, fui aprovada sem cursinho. Então, foi o Henrique Corrêa que colocou câmera no hotel, por isso que eu nunca vou ficar com ele, nunca. Se ele me desse R$1 milhão, eu não ficaria com ele. Se ele me desse 5 milhões, eu não ficaria com ele, porque eu não quero nada desse homem. Prefiro morrer, levar um tiro de ficar com esse homem nojento. Ele, Felipe Ascense, Felipe Bernardes, Wagner Sanches, nenhum deles eu quero. Vocês vão assistir eu casar, porque eu vou casar de véu grinalda na igreja, mas não será com nenhum psicopata tarado como vocês. Então, o Felipe Ascense, o Felipe Bernardes, ele não terminou a primeira vez por minha causa. Tanto que na segunda vez ele voltou com ela, ficou com ela assim, o juiz assim, né, um juiz amigo dele que vai dos Estados Unidos, e ele com a blusa cinza e ela de amarelo, para dizer que ele estava casando, ensinando que estava casando, ou dizendo que eu não queria ele, porque eu queria isso aqui, ó, que eu não queria ele. Aí ele chamou a Ariane Soares, ela foi igual uma cachorrinha ficar com ele lá. E depois, gente, ele falou, antes eu já tinha postado que você encontra a sua paz. Antes disso eu tinha postado ele na Itália com ela, falando que você encontra a sua paz, porque eu não quis nada com ele. E ela voltou de bom grado, igual um cachorrinho. Então não foi eu. Aí todo mundo ficou, o amor venceu a maldade, o amor venceu a maldade. E na segunda vez que ele terminou com ela, depois que veio da Itália, cadê? Eu não agi, eu fiquei calada, eu não falei nada. Quando ele fez esse negócio, debochando da minha fé, quando ele fez isso debochando da minha fé, eu fiquei calada, não fiz nada. Quando ele ficou posto com ela de amarelo, e o pastor assim, eu também não fiz nada, fiquei calada e fui viver minha vida. Fiquei calada, não falei nada. Não falei nada. Quando eu fui viver a minha vida, não falei nada. Mas o pessoal ficou falando que a maldade, ele terminou com ela a segunda vez. Eu não fiz nada, não falei nada. Fui viver minha vida, ele terminou com ela. Ele terminou com a Ariane Soares. Pela segunda vez ele terminou com ela. Eu não fiz nada com ela. Qual foi a maldade aí? Eu fiz maldade a segunda vez? A segunda vez eu não fiz maldade nenhuma, eu não me interferi na segunda vez que ele terminou com ela. A segunda vez não teve maldade, a primeira vez não foi maldade, a primeira vez eu falei a verdade, tanto foi verdade que ele terminou. Logo em seguida ele terminou, que eu falei que ele estava com ela, mas estava de olho em mim. Só foi eu fazer declarações pro Henrique Corrêa que eu queria me vingar, que eu sabia que ele tinha colocado câmera no hotel pro Felipe Ascense ver, o Gabriel Grangeiro ver, pela segunda vez. Então eu queria me vingar, eu queria ficar com o Henrique Corrêa com o dinheiro dele, porque para você se vingar você tem que ter dinheiro. Com o dinheiro dele, eu pegar e me vingar do Felipe Ascense, porque eu nunca vou me livrar do Felipe Ascense sem dinheiro. O Henrique Corrêa, o próprio dinheiro dele, Felipe Bernardes, Gabriel Grangeiro e Wagner Sanches. Eu queria me vingar de todos eles, mas eu precisava de dinheiro. E aí eu tinha que ficar com o Henrique Corrêa. Quando o Felipe Bernardes viu, ele terminou com a Ariane Soares. Então cadê a maldade? Não foi maldade. O Felipe Bernardes terminou porque ele viu que eu queria ficar, achou que eu queria ficar de fato com o amigo dele. Então ele falou, é pra mim que você tem que mostrar qual profundo é o seu amor, tá? Não foi maldade, eu falei porque quando eu falei que ele tava dando em cima de mim, mesmo estando com ela postou foto com ele lá, me ofendeu, debochou, falando que descubra que pessoas que estão lutando sem herança, sem favores, querem dizer que eu não estava estudando coisa nenhuma. Uma bicha rica confiando no dinheiro dela, debochando da minha situação financeira, só que você com todo o seu dinheiro, sendo mais jovem do que eu, menos bonita, mas mais jovem, mais e rica,
Mais rica não, que eu não sou rica. Mais rica, você levou um fora, bem dado mesmo. E eu ri muito, ri pra caramba. Ele comeu você lá na Itália, depois ele te cuspiu aqui, ó. Cuspiu, comeu e te cuspiu. Então, quando ela debochou de mim lá a primeira vez, eu não fiz maldade nenhuma, não. Ela debochou, hahaha, tipo assim. Até parece que ele tá comigo e tá dando conselho pra ficar com você. Ele não quis ficar com você na época da Carol, na segunda vez, porque na segunda vez realmente ele não quis, porque sabia que eu queria ficar com ele pra poder, quando eu vi que era mentirinha dela, lá com depressão, mentirinha, que ela não tinha ficado com o Felipe Bernardo, coisa nenhuma, eu queria realmente ficar com o Felipe Bernardo e fazer raiva a ela. Ele não quis por isso, que ele percebeu, então ele quis ficar isento da briga. Mas a Ariane Soares, ela sabia disso, não quis ficar naquela época, mas é por causa da briga que ele não quis. Se fosse pra ficar, ele ficava, ele não quer casar, mas se fosse ficar, ele ficava. Mas ele sabia que eu queria ficar só pra fazer raiva a Carol e todo mundo ia ficar contra ele se ele fizesse isso, então ele ficou isento. Mas ela ficou, não quis, na cabeça dela, ele não quis. Você acha que ele vai me largar, eu rica, mais nova? Largou, levou um chute na bunda, não foi maldade minha. Foi porque ele viu que eu queria ficar, achou que eu queria ficar com o amigo dele, então ele deixou, porque ele é assim, ele não quer me ver com ninguém. Ele não quer nada comigo, mas ele não quer me ver com ninguém. Então ele deu um chute, foi querer nela, o chute foi querer ficar comigo. Eu não quis. Aí ele voltou pra ela, pra fazer raiva. Chamou ela e ela veio igual um cachorrinho de amarelo, querendo dizer que eu não quis ele porque eu quero isso aqui. Foi isso que ele quis dizer com aquela roupa ali. Aí ele de cinza e ela de amarelo, ele quis dizer assim, ela não me quer porque ela quer essas coisas aqui. Como a mesma coisa que o Felipe Paciência fez. Porque eles acham que eu não quero eles, que eles são tão fodas, tão lindos, maravilhosos, fodas, ricos, e eu, pobre, na minha situação que eu tô, morando na casa da minha mãe com 41 anos de idade, né? Não tô com um emprego fixo. E não quero eles, que são ricos, eles só podem achar que eu quero isso aqui, ou qualquer outra coisa que não seja eles. Então o Felipe Bernardes voltou pra cachorra, e a cachorra veio com amarelo, roupa amarela, e ele foi aparecido de cinza, como se eu estivesse casado, quer dizer que eu quero me casar com isso aqui. Isso aqui que eu quero me casar, que eu não quero nenhum homem, né? Ele falando isso, eu quis dizer isso. Depois deu um chute nela. A segunda vez foi maldade de quem? Porque ele deu um chute nela a segunda vez. Ele deu um chute, ele não quis ficar com ela. Qual foi a maldade aí? Foi minha maldade? Não. Então, gente, eu sei que não foi o Felipe Bernardes que botou câmera no hotel, foi o Henrique Correia. Assim como o Henrique Correia me manipulava nos empregos para voltar para casa, ele falava com os aplicativos lá, inclusive o Estratégia. Vai estudar, bota a bunda na cadeira e vai estudar. Por isso que eu quero largar os estudos, porque aí não vai ter como manipular mais, dizer, volta pra cadeira pra estudar, porque eu não tô estudando mesmo, como é que ele vai falar isso? Eu já tô anos sem estudar, por isso que dá vontade de não estudar mais, porque ele não vai mandar em mim, entendeu? Então ontem eu fiquei o dia inteiro, gente, tentando achar, porque eu tava tão gata ontem, eu não queria postar aquele vídeo feio daquele jeito, com a abertura aqui. Isso não me incomoda tanto, mas a abertura me incomoda, eu não queria postar aquilo ali. Então não achei, porque eles botaram várias páginas mentirosas, várias páginas fictícias. Gente, só que isso é um trabalho em vão, vocês só vão me dar trabalho, porque nem todos os aplicativos do mundo, gente, vai estar isso aqui. Vai ter aplicativo que eu vou limpar, porque além de processar o YouTube, mas eu vou limpar antes, porque eu quero dar aula. Então eu vou limpar. Tem aplicativo que limpa a pele, que limpa, só que eles botaram páginas erradas, páginas mentirosas, páginas que não existem, só para não perder tempo, porque eu vou perder tempo. Essa semana, em vez de estudar, eu vou ter que procurar aplicativo que limpa a pele, que limpa os olhos, aplicativos para poder pegar os vídeos lá e publicar novamente. Eu vou publicar novamente aqueles que já estão lá, eu vou esperar o YouTube corrigir. Mas enquanto o YouTube não corrige, eu vou colocando os novos limpos. Mas eles colocaram aplicativos que limpam. Se eu tiver que comprar, gente, o aplicativo eu compro, não tem problema não. Se tiver que comprar, eu compro. Eu vou, gente, cortar esse vídeo aqui e vou botar, e depois eu boto o outro, porque vai ficar muito longo, vou dividir a atividade física em dois, tá? Então, é isso. Eu queria falar porque ontem eles estão me atrapalhando demais, esse povo. Por isso que eu falo, não tem justiça aqui na Terra, mas de Deus tem. Eu tenho certeza. Se eu sou a mulher de Deus, o Felipe Acesso vai ser o primeiro. Até final desse ano, ele vai ficar doente, Deus vai atacar na saúde. Felipe Bernardes também, porque já está doente, depressivo, tomando remédio, vai ficar pior. Ele vai atacar na saúde dele. E correr mais ainda, tarado, criminoso cibernético que bota a câmera em banheiro e acha que eu vou ficar com ele. Nunca na minha vida eu fico com ele. Eu prefiro morrer. Eu preferi voltar pra casa do que ficar com ele, pra você ver como ele é nojento. Imagina se eu vou querer casar com ele, qualquer coisa dele. Então, isso tudo aqui, gente, é dele. Henrique Correia que tá fazendo isso. Isso aqui é o Henrique Correia.
É o Henrique Corrêa, eu tenho certeza disso. Não adianta ele botar que é Carol Ariane Soares, porque aí é violência contra a mulher. Mulher contra a mulher é normal. Então eles botam a Carol Ariane Soares. Mentira. Isso é coisa de mulher. Mulher não vai admitir que tá com inveja de outra, não. É o Henrique Corrêa invejoso, manipulador, porque ele não quer eu nas redes sociais, como ele fez, tentou com um projeto lá, Jornada Concurseira, ele tá tentando com isso aqui tirar eu das redes sociais. Aí a mesma coisa, ele tá tentando tirar eu das redes sociais, porque ele já tentou lá na Jornada Concurseira. Então, era isso que eu queria falar. Eu tenho certeza que o Henrique Corrêa botou câmera no banheiro, onde o Felipe Bernardes fez sexo com a Ariane Soares e na cama, nos hotéis da vida, onde a Carol do Pintar ficou com o Felipe Bernardes transando. Com certeza o Henrique Corrêa viu. Por isso que ele baba o ovo do Felipe Bernardes. Na esperança das futuras namoradas dele, ele poder assistir novamente, porque ele assiste todas as transas do Felipe Bernardes, porque ele não tem capacidade de arrumar uma namorada. Como ele ficou com o resto do Felipe Bernardes, que sou eu. Porque o Felipe Bernardes, que na época estava afim de mim, né? Na época ele ficou com os restos. Ele tentou botar a câmera no hotel, insinuar que era o Felipe Bernardes, que aí ele ficava com os restos do Felipe Bernardes, que sou eu, mas eu não sou resto de ninguém, porque eu não pertenço ao Felipe Bernardes, eu pertenço a mim. Eu não pertenço a nenhum desses malucos, eu nunca conheci o Felipe Bernardes pessoalmente, eu nunca conheci essas pestes. A única pessoa que eu conheci pessoalmente foi o Fagner Santos, que foi meu professor. Ele foi meu professor, sim, isso não foi muito tempo, mas ele teve uma matéria que eu ainda cheguei a ter aula com ele, então dá pra dizer que foi meu professor. O Felipe Ascenso foi meu professor durante 2 anos e meio. Cada semestre eu tinha uma matéria diferente, porque na USU não tem muitos professores. Mas eles eu nunca conheci, Felipe Bernardes pessoalmente. Eu nunca conheci o Henrique Corrêa pessoalmente. Então eu sou tudo tarado. O Henrique Corrêa foi ele, sim, que colocou câmera no hotel, mas isso eu tenho certeza absoluta. E foi ele que colocou câmera no hotel. É ele que tá fazendo isso aqui para me tirar das redes sociais. Eu não vou sair das redes sociais, gente. Essa semana eu vou procurar um aplicativo. Com certeza não vai ter que ter gente, para limpar a pele. E eu vou fazer atividade física na praia. Eu vou fazer atividade física na praia de calcinha e sutiã, de biquíni, para um presente pro Felipe Bernardes. E pro Henrique Corrêa principalmente, porque aí não precisa mais colocar câmera em hotel quando for fazer prova, porque ele, do jeito que é tarado, ele vai ter aí um vídeo meu, eu de biquíni na praia fazendo atividade física. Tô dando um presente pra você, seu barbudo, nojento, asqueroso. Eu tô dando um presente pra você de me assistir fazendo atividade física na praia de biquíni. E o Felipe Bernardes, gente, eu tenho pena dele. Porque o Felipe Bernardes, vocês não vão durar muito tempo, não. Eu não preciso ser juiz agora, eu posso ser mais velha, porque eu pretendo ser uma cinquentona malhada. Vocês não vão viver muito tempo. Então eu só preciso esperar vocês morrerem, porque eu vou viver muito tempo. Vocês não vão viver, não. Eu vou enterrar todos vocês, eu tenho certeza disso, porque eu tô com 42 anos, pareço mais jovem que vocês, ao ponto de vocês terem que me deformar, porque eu parecer mais velha, parecer mais nova que o Felipe Ascenso. O Felipe Ascenso é 2 anos mais novo que eu, e eu parecer mais nova do que ele. O Gabriel Grangeiro, todos eles, eu sou mais velha, e eu parecer mais jovem. Eu só sou mais nova que o Henrique Corrêa, que tem 45 anos. Então, eu tenho certeza, o emprego que eles fizeram foi para eu ficar estudando em casa. Fique em casa estudando. Que eles fizeram me prejudicaram lá nas entrevistas de emprego para isso. Mas tudo que eu faço, qualquer projeto, eles falam, não, vai estudar. Ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim. Vocês podem me matar. Vocês podem me matar, mas vocês nunca vão mandar em mim. Então não adianta vocês colocarem isso aqui no meu rosto, né? Não adianta nada disso. Porque eu continuo linda, gata pra caramba. Como meu irmão falou, isso aí não tirou, nem chegou perto de tirar a sua beleza, sobressair a sua beleza. Então é isso, gente, eu vou cortar, então eu ainda vou fazer atividade física na praia, me aguardem, de biquíni. E aí eu dou esse presente pro Henrique Corrêa, que ele não vai precisar mais pagar gerente de hotel para colocar a câmera dentro de banheiro, porque ele já vai ter um presente. Nele aquele tarado do Felipe Ascenso, que não tem dinheiro, mas ele tem os contatos. Então ele usa o dinheiro do Henrique Corrêa para os contatos dele, porque ele não tem dinheiro, morto de fome, tá? Tem dinheiro dos pais, porque o pai dele é rico. Ele é empresário, mas a maioria das empresas do Felipe Ascenso faliram na pandemia. Então ele usa o dinheiro do Henrique Corrêa para fazer as coisas. Então os contatos é dele, mas o dinheiro do Henrique Corrêa, ele paga o gerente lá de hotel com o dinheiro do Henrique Corrêa, Felipe Ascenso, se juntou. Então os 3 não valem nada. Vocês vão pegar uma doença ainda esse ano, tenho certeza disso. Ou eu não sou uma mulher de Deus. E vocês vão gastar até o que vocês não têm para recuperar a saúde, porque vocês acham que são arrogantes, prepotentes,
acham que o dinheiro compra tudo, não compra não. Vocês quando ficarem doentes, vocês vão ver que o dinheiro não compra tudo não. Então, Henrique, eu vou te dar esse presente, porque aí você não precisa mais ficar esperando a próxima relação sexual do Felipe Bernardes para você poder assistir, botar cama em hotel, igual você fez com a Ariane Soares. Porque eu tenho certeza que você pagou lá os hotéis para botar o Henrique Corrêa fazendo relação sexual. Claro que não é uma relação sexual, igual a Ariane Soares fez para te dar, mas é alguma coisa que aí, né, eu vou fazer atividade física de biquíni na praia, você guarda de presente esse vídeo, porque você não vai precisar ficar babando ovos, chupando os ovos do Felipe Bernardes, na esperança de, na próxima relação sexual do Felipe Bernardes, você poder assistir. Porque não tem capacidade de arrumar namorada própria e nunca vai ter, porque você é nojento demais. Que eu falo, não adianta você ter dinheiro, gente, porque se fosse só dinheiro, essas mulheres aí ricas estariam casadas. Homem é a mesma coisa, eu não quero esses homens, eles são ricos, mas eu não quero nem que me paguem, me dê 5 milhões, porque eles são nojentos, nem Felipe Ascense, Felipe Bernardes, nem Henrique Corrêa. Então daí você vê que dinheiro não adianta, por isso que o Henrique Corrêa não consegue arrumar uma namorada, porque ele é insuportável, nojento, manipulador, que é a mulher mandar na mulher. Então eu tenho que ficar com os restos do Felipe Bernardes, no meu caso, apesar que eu não sou resto do Felipe Bernardes porque ele não me comeu, mas ele tem que ficar com os restos que é a Ariane Soares, a Carol, e ficar na esperança de poder, na esperança, puxando o saco do Felipe Bernardes, na esperança de o Bernardes, juiz do trabalho, deixar ele assistir a próxima transa dele com a próxima namorada.